Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast Na Sala da Carol. E hoje com a convidada Thaís Caputo. E eu começo esse episódio pedindo para a Thaís se apresentar e contar para nós quem ela é. Já é uma pergunta desafiadora, né? Porque eu adoro falar, adoro contar histórias. Então, a vontade de contar desde lá do início. Então, eu vou contando e você vai me direcionando. Eu sou consultora de imagem e marca pessoal. Então, eu ajudo mulheres e homens no desenvolvimento da sua imagem. Mas, principalmente, pensando no sentido de uma imagem que tenha verdade, que tenha intenção, que tenha essência, mas também com estratégia. E contando um pouco sobre mim, quem sou eu, voltando, né, lá na história, tudo começou quando eu tinha uns 5 aninhos de idade. Então, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, todas são costureiras. A minha mãe fez o seu primeiro vestido com 12 anos de idade. Então, ela sempre foi uma artista na costura. E quando eu era pequenininha, quando eu tinha 5 aninhos, ela era professora também, mas ela ficava fazendo roupas. Então, ela fazia roupa pra gente, fazia pra ela. E ela me dava sobras de tecido para eu fazer roupa para minha boneca. Só que, na verdade, eu queria fazer roupa para minha boneca não é porque eu gostava de costurar. É porque eu queria que a boneca trocasse de roupa. Eu queria pôr a boneca para desfilar. E aí, ela me ensinava, eu lembro direitinho que eu fazia a calça e fazia o recorte, fazia assim, não era aquela calça que você fazia quadradinha assim, igual a criança faz, eu fazia as perninhas separadas, juntava uma na outra, aí eu ia lá na minha vizinha, pegava os moldes das roupinhas que ela tinha da Barbie, fazia vestido pra minha, e aí eu lembro de certa vez pegar uma caixinha de papelão, fazer um guarda-roupa, cortar as portinhas assim, fazer assim, criar os cabidinhos e colocar as roupinhas penduradas. Porque pra mim aquilo era uma oportunidade de ter. E eu falo assim que minha mãe, né, meus pais, nós somos 4 filhos. E quem que ia ter dinheiro pra comprar roupinha de boneca pra 4 filhos, né? Então, eu dava esse jeito, eu fazia. E aí vinha a minha paixão, porque eu queria ter meios de proporcionar isso pra minha boneca, né? E eu falo que era uma boneca, era uma Barbie que eu tinha ganhado do meu tio. E isso foi na infância, então eu lembro de pequenininha, eu ficar sentada assim na escada do prédio, no corredor, eu sentava lá sozinha e ficava horas brincando, costurando, inventando. E isso, eu tinha essa faixa. Aí depois, na minha adolescência, aí minha mãe já começou a me ensinar a fazer roupas pra mim. Então eu lembro, aí voltava a mesma história. Eu via que as amigas tinham e falava, ai mãe, eu quero isso, me ajuda a fazer? Aí ela às vezes pegava algum pano que ela tinha, me dava o pano e fazia o molde, ela fazia o molde e aí ela me ensinou a costurar na máquina. Então, peraí, antes da gente chegar na fase adulta, que já tá na adolescência, deixa eu voltar lá na fase de criança. Então, quando a gente inicia a nossa trajetória, a gente, em algum momento da infância, a gente já apresenta algumas coisas nas quais a gente tem habilidade, com as quais a gente tem habilidade. Então, desde a infância, você já se afinizava com esse universo da moda. Sim, só que eu não entendia o que era. Então eu me desconectei disso. A gente vai chegar lá. Então, da fase da infância, mesmo na adolescência também, você ainda continuou tendo Continuei. contato. E aí, Aí na adolescência, eu lembro de ter feito calças. Aí eu fazia, e era engraçado porque aí eu fazia aquelas calças boca de sino grandona, aquelas coisas que eu queria que fosse diferente. E eu lembro de ter feito um casaco, e era um tecido jeans, e eu fiz uma manga que eu chamava de Capitão Gancho, porque ela era tipo um triângulo, tinha uma abertura, assim. E aí a minha mãe me ajudava a fazer forro. E eu lembro que ela ficava, ai, tem que fazer com cuidado, não pode fazer costura porca, não. E eu sem paciência. sim. Aí eu tinha que fazer tudo bonitinho, né? E aí eu lembro quando eu tinha uns 18 anos, eu fiz um sobretudo pra mim, e aí eu já pegava de forma mais independente. Por exemplo, eu lembro que a minha irmã já era casada nessa época, aí ela tinha um sobretudo, aí eu fui lá e falei, Graciela, me empresta esse sobretudo, aí eu pegava jornal, tirava o molde e fazia pra mim. Aí na hora que minha mãe ia ver, isso aqui tá errado, tem que ser assim, mas eu queria fazer, né? E teve um episódio que marcou muito, porque eu nunca recebi mesada na minha vida. E não acho que isso seja ruim, né? Não falo isso com pesar. Então eu queria ter meu próprio dinheiro. Eu queria poder comprar as minhas coisinhas. E aí eu lembro quando eu tinha 15 anos, foi aquele, acho que primeiro Big Brother que teve. Eu lembro, por conta da Sabrina Sato na época, ela usava umas boinas. E naquela época a gente via Big Brother ainda e tal, eu via a boina e falei, mãe, eu quero uma boina.
Aí minha mãe, eu vou te ensinar a fazer a boina. Aí ela foi lá, arrumou o tecido pra mim. Eu lembro que a primeira boina que eu fiz, ela era jeans. A gente cortou uma calça jeans velha. A gente cortou uma calça jeans velha. Aí minha mãe fez o gominho, né, o design da boina, fez a quantidade, fez o molde, acertou. E eu lembro que a gente pegou chapa de exame de radiologia pra fazer a aba da boina. Aí ela cortou, me ensinou a fazer. Aí eu fiz uma boina pra mim. E eu lembro que a primeira ela tinha um bico meio quadrado e depois a gente foi aperfeiçoando o molde. Porque aí eu fiz de veludo, aí eu fiz colorido, eu tinha boina rosa, eu tinha boina vermelha. Aí a minha irmã pediu, aí eu fiz uma pra minha irmã, eu fiz uma jeans, eu fiz uma de veludo. A minha irmã tem até hoje, a dela é maravilhosa, de veludo marrom, eu lembro direitinho. E aí eu adorava desfilar minhas boinas, né? Aí eu vestia minhas roupas, colocava as boinas. Aí as pessoas começaram a me pedir, faz uma pra mim, faz uma pra mim. Aí eu fui fazendo boina pra vender. Eu lembro que na época, gente, isso eu tinha, né, uns 15 anos, eu gastava R$1 pra fazer a boina, vendia a 10. E aí, R$1 de material e 10, né, a boina. E aí eu fiz. Era o valor do tempo, né? Era o valor do tempo. Então você investia, você já tinha esse cálculo. Sim. Se eu gastei R$1 pra fazer, porque esse é o material, tem o tempo que eu invisto aqui e eu Exatamente. preciso receber. Exatamente. E aí eu fiz, a minha mãe me ajudou a fazer molde, eu fiz molde PMG. P era para até uns 2 anos, aí depois a M até 12, depois adulto. E aí, por fim, meu pai é tão bonitinho, porque na época ele tinha uma van e ele trabalhava dirigindo. E aí ele foi levar uma dona de uma fábrica para viajar. Contou para ela que eu fazia boina. Não é que a mulher me encomendou umas 50 boinas? Eu fiz umas 50 boinas para uma loja de criança. Então essa foi a primeira grande venda que você fez Foi. nessa Foi. época. E aí eu lembro, e sabe o que é engraçado? Porque eu não gostava muito de costurar, não. Você gostava de fazer dinheiro, né? Eu gostava de fazer dinheiro. É. Porque eu gostava de fazer quando você falava comigo assim, faça pra mim, crie isso aqui. Eu gostava de criar e fazer um casaco. Você pediu pra eu repetir, eu falava, não, repetir não é comigo, não. Então você é do processo criativo. Eu sou do processo criativo, Se exatamente. você tivesse que trabalhar numa empresa, como é que seria? Você trabalharia como modista só. Exatamente. Só, né? Só isso tudo, com né? Desenhista, exatamente. Então você ia produzir a peça para que ela fosse produzida. Isso. Você ia criar a peça para ela ser produzida. Exatamente. É igual quando eu tive uma época da minha vida que eu trabalhei com processo. Eu gostava de desenhar o processo, implementar, funcionou, agora dá continuidade. Porque a parte às vezes eu fazia 10 boinas num dia. E aí eu começava a fazer contagem regressiva, porque aquilo assim, eu gosto de fazer com calma, de desenhar, de pensar, de criar. A partir do momento que se torna automático, aquilo já não me preenche tanto. E aí tem a explicação de por que eu não dei sequência nisso lá atrás. Por quê? Aí fui ficando, né? Fui ficando adolescente, fiz o ensino médio, formei em 2º grau. Chegou a hora de decidir a faculdade. Aí eu não sabia o que eu ia fazer. Porque eu não gostava de costurar, eu não queria ser costureira. E eu não sabia o que era ser estilista, eu não sabia o que era ser uma personal stylist, eu não sabia que isso nem existia. Você sabia o que era produzir, sabia o que era vender, mas não sabia como naquele momento você poderia direcionar a sua carreira. Não sabia que isso era uma profissão. Sim. E aí as pessoas falavam quando eu era pequena, vai ser estilista, vai ser modelista, eu não entendia direito. E aí, meu irmão teve uma influência muito grande na minha vida, porque ele é 2 anos mais velho que eu, e nos nossos processos terapêuticos você sabe que, né, eu também queria ser sei, vista. mas as pessoas não sabem, né, gente? Porque aqui a gente nem falou ainda que a Thaís fez um processo terapêutico. Ah, mas não tem como não falar, Nós né? vamos falar disso também. Então, uma das coisas, dando um intervalo, porque eu conto igual novela, né? Vamos para a próxima cena. Eu sou a mais nova de 4 filhos e o meu irmão é 2 anos mais velho. E o Henrique, ele era aquilo que a gente chamava, até hoje, a gente chamava o menino de ouro. O Henrique é o menino de ouro. E eu ficava vendo todo mundo elogiar o menino de ouro. E eu não era elogiada. Então, assim, não tirando o mérito dele, mas aquilo pra mim, quando criança, era como se eu ficasse assim, ei, eu tô aqui, alguém me vê, eu também quero ser elogiada. Que não tinha um lugar? Seria isso? Faltava pra você um lugar? Eu sentia que as pessoas não conseguiam, não viam que eu também sabia fazer. Então, se o Henrique desenhava muito bem, eu falava, peraí que eu também sei desenhar. Se o Henrique fazia conta muito bem, eu também queria aprender a fazer matemática bem. Então, eu queria ter essa valorização. Eu acho que na cabeça da criança, isso é diferente, porque assim, não que não me visse, não que não me elogiava, porque elogiava as minhas costuras, mas eu sentia isso, eu me sentia preterida. Então, o que o Henrique fazia, eu queria fazer.
Então, o Henrique, ele foi muito importante para mim porque eu me inspirava nele. E a gente pode dizer que o Henrique foi um ponto de referência? Sim. Para você? Porque ele era a referência que desenhava, ele era a referência de que fazia, ele era a referência de que conseguia fazer. E você olhava para ele até como um ideal a ser atingido, Isso. né? Henrique era muito querido. E eu via isso nele. Então, ele era aquela criança adorável. E a minha personalidade, hoje eu entendo, eu sempre fui muito amorosa, mas eu não sou a pessoa que vai visitar tias, eu não sou a pessoa que vai ficar fazendo tanta questão. Assim, E o Henrique amorosa. faz isso? O Henrique, até hoje? Até hoje. Até hoje o Henrique, ele tem 2 anos mais velho que eu, aí ele vai pra Divinópolis, ele visita todas as tias. E eu não visito ninguém. Então, ele visita todos os amigos dele de adolescência. Eu passo 10 anos sem visitar. Mas não que eu não goste, eu gosto das pessoas, eu tenho esse carinho, mas eu não tenho essa necessidade. Então, uma parte assim. do Henrique era referência pra você, mas a outra parte você falava assim, não, essa aí não é referência pra mim, então é melhor eu nem seguir. Mas muito tempo eu achava que eu que estava errada, né? Mas aí, voltando, eu fiz curso de eletroeletrônica também no Senai. Então, a minha vida, assim, isso foi positivo, mas ao mesmo tempo me distanciou um pouco da minha essência. Porque o Henrique fez curso de eletroeletrônica, aí no Senai tinha corte, costura e eletroeletrônica. Só que no ano que eu poderia fazer corte e costura, não estava com turma aberta, eu fui fazer eletroeletrônica. Então, isso foi muito bom, porque fazendo eletroeletrônica, o Senai, ele forma muito no sentido empreendedor. Então, ele te forma para o mercado de trabalho e fazer eletroeletrônica ajuda muito no desenvolvimento do raciocínio lógico. Então, isso foi uma formação importante, mas me causou mais confusão, porque eu falava, e agora? O que eu vou formar? Então, quando chegou a época de fazer faculdade, gente, eu prestei vestibular de engenharia de automação, em Itaúna eu passei, ainda bem que eu não fui. Eu prestei vestibular de produção de cachaça lá em Salinas, porque um tio falou comigo assim, que se você fizer esse curso aqui, eu abro um alambique com você. Imagina, Carol, dona de alambique agora. E nessa altura do campeonato a gente ia lá te visitar, né? claro, né, no seu alambique. Talvez a gente não tivesse com as linhas aí, tendo... Talvez tenha se estreitado, com certeza, em algum bar da vida, né? Pois é, alguma exposição de cachaça. Alguma exposição de cachaça. Então eu falo assim que as coisas elas foram acontecendo, né? E eu só queria aproveitar as oportunidades, eu só queria ter oportunidades. E aí eu lembro que teve o ProUni, eu acho que quando eu fiz o Enem, eu acho que o meu deve ter sido um primeiro ou segundo, alguma coisa assim. E eu sempre tive um lado muito estratégico. Na hora que saiu a minha nota do Enem, aí eu falei, vou me inscrever em faculdades, deixa eu ver a nota de corte, porque eu não vou jogar a minha inscrição fora. E aí eu fui olhar a nota de corte, que era o que eu sabia que eu ia conseguir. Aí, olhei Belo Horizonte, gestão em negócios automotivos. O que é isso? Não sei não, mas minha nota tá, então eu vou. Então eu vou para isso. Mas agora eu vou precisar organizar essa linha do tempo. Porque então, na infância, você tem todas as características para ir para essa linha da moda. Na adolescência, isso ainda estava acontecendo. Só que você começou já a ter um olhar assim, bom, eu vou trabalhar nisso, eu tenho gatilhos de motivação, de entusiasmo por causa da criação, mas na hora de produzir mesmo, eu gosto do dinheiro, mas eu não quero dar sequência. Aí vem o irmão que atravessa no meio do caminho e te deixa ali meio sem conseguir tomar decisão. Sim. Não, mas tem um outro fator que eu lembrei agora que foi muito importante também nesse desvio de caminho. Que hoje eu entendo que foi importante, foi um desvio que precisava. Eu tenho um tio que é um irmão da minha mãe. E a família da minha mãe foi uma família muito simples também, mas eu tive 2 tios, acho que de 7 filhos, que foram embora de São Tiago, perto de São João del Rei, foram para São Paulo. E um é para Curitiba e outro para São Paulo. Não é para ganhar a vida que a gente fala, né? E esses tios, eles foram muito bem sucedidos. E um deles virou diretor do Banco Itaú. E há muito tempo atrás, esse tio, ele ganhava muito bem. E eu lembro que eu, pequenininha, ia nas férias para São Tiago, e esse tio ia pra lá com a família. E quando ele ia, era como se fosse aquele evento. Então ele chegava com carrão. Ele era um tio rico. Era o tio rico. Era o tio rico. Era o tio rico chegando. Tinham 2, mas ele era o tio rico. Já é bom pra gente pensar assim, o que você quer ser na vida, né? Eu quero ser uma tia rica, eu quero Mas, ser um você tio já rico. matou a charada. Porque olha como é que você é motivo de inspiração pra outras pessoas, Aí você já matou a principalmente pra charada. criança. Entendeu?
Aí eu vi esse tio chegando com carrão. Aí minhas primas chegavam, gente, aí minha avó falava assim, vai comprar biscoito recheado para suas primas. Eu falei, então elas são mais importantes, né? Porque ninguém comprou para mim. Eu como biscoito Maria. Ninguém comprou recheado para mim. Maisena, né? Exatamente. Porque nessa época era a época que a gente comia, era biscoito exatamente. Maria. E delícia aí, com manteiga. chegava no carrão. Aí, gente, mais uma coisa que é a minha lembrança olfativa. Carol, acho que eu já te contei essa história. Quando eu chegava no quarto que eles dormiam, a casa da minha avó era um casarão antigo. Chegava no quarto, eu abria a porta e eu via aquelas malas chiques, exalava aquele cheiro de perfume importado. Você foi chegando no quarto do casarão, eu já fui sentindo o cheiro do perfume importado. Gente, assim, mas é aquela coisa. E eu amo devia cheiro. ser aquele polo, né? Nessa época eu acho que era polo, né? Nossa, aquele vidro verde. Aí eu fazia assim... Ai, isso é o cheiro de gente rica. E ainda via as malas, né? E as malas, e aquelas roupas bonitas, aqueles trens. Elas tinham cara de ricas. Elas E eram, aí, né? elas eram. E tinham cara de rica. E o jeito, assim, né? O paulista, aquela coisa assim. E aí, na minha memória, instalou. Isso é ser bem-sucedido. Olha que legal. Isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser diretora de uma grande empresa. E na minha família inteira, todo mundo queria trabalhar em banco. Até hoje. Então, ter sucesso, até arrepio, ter sucesso na minha família era trabalhar em banco. Então, hoje eu entendo por que eu distanciei daquilo que eu já vim pronta para fazer. Porque eu entendi que o caminho para ser admirado, o caminho para ter sucesso, o caminho para curar a rejeição, todos os sentimentos, era ser bem-sucedida e admirada. E para mim, o ser bem-sucedida era ser diretora de uma empresa. E aí, tudo aconteceu dessa forma. Então, nós vamos fazer uma pausa rápida aqui, nesse primeiro episódio, porque nós estamos falando de como que a Thaís descobriu qual que era a forma dela se perceber sendo bem-sucedida. Sim. E a gente volta daqui a pouco para a segunda etapa do nosso podcast na Sala da Carol. E retomando agora o nosso segundo bloco do podcast na Sala da Carol, estou aqui com a Thaís Caputo. E a Thaís fechou o primeiro bloco contando pra gente como que ela teve insights sensacionais sobre o que era ser próspero, sobre ser rico, sobre o que era ser importante e o que chamava a atenção dela tempos atrás. E ela vai dar sequência agora nessa história e contando pra nós o que mais, Thaís, você precisou ver nas pessoas para que isso expandisse o seu olhar sobre você? Vamos lá. Antes da gente dar sequência, eu vou amarrar a primeira história para a gente voltar, para a gente chegar no tempo atual. Bom, então vamos lá, né? Eu contei que o meu tio era o meu modelo de sucesso e que chegou ali a época de fazer a faculdade e tudo. No final das contas, eu iniciei o curso de Gestão em Negócios Automotivos, que eu tinha ganhado uma bolsa, e depois eu mudei para o curso de Administração de Empresas. Me formei em Administração de Empresas. Lá eu conheci aliás, no curso anterior eu conheci um professor, que foi o Antônio João, que era diretor de uma concessionária de veículos, e eu fui trabalhar com ele nessa concessionária de veículos. Então, nesse cronograma e nessa linha do tempo. Isso, na linha do tempo. Então, eu fiz administração de empresas, fui para trabalhar na concessionária Mila, e lá eu tive a oportunidade de ser coordenadora do setor de marketing, trabalhei lá durante 10 anos. Aí lidei com processo, com gestão de pessoas, com a parte financeira, muitas coisas lá dentro. Fiz a pós-graduação em marketing e comunicação, e lá eu fiquei 10 anos. Lá eu estava conquistando aquilo que eu queria, que era ser bem-sucedida numa empresa, numa corporação. E a caminho até de uma diretoria, talvez, aí, né? Você já estava ali numa linha, ainda mais 10 anos de empresa, 10 né? anos. Fui convidada pela Volkswagen para trabalhar em São Paulo. Na época eu não fui, mas inclusive foi uma coisa que me atormentou muito não ter ido, porque foi como assim, se eu tivesse recusado a oportunidade dos sonhos, né? Só que aí foi dando esses 10 anos, antes disso eu senti um incômodo. Eu falo que assim, toda TPM, alguma coisa, algum alerta vinha e fala assim, alguma coisa está fora do lugar.
Eu adorava, eu inventava coisas lá dentro, eu criava processos. Nossa, eu inventava... Você me contou uma vez que você fazia treinamentos, né? Fazia, você criava coisas maravilhosas lá. Uma vez eu levei uma piscina de bolinhas pra oficina. Eu adorava inventar as coisas, eu fazia brincadeiras. Tudo voltado para o desenvolvimento pessoal. E quem te vê, Thaís, não imagina que você montou tudo isso. Que esse lado criativo, ele se expandia pra onde você estivesse, né? Eu falo que, assim, era como se... eu sentasse e falasse assim, o que eu vou fazer no próximo? Eu criei um evento, um projeto que chamava TV Mila. O que eu vou fazer no próximo TV Mila? Aí eu sentava, aí começava a vir as ideias. Eu falava assim, gente, de onde que eu tirei isso? Que doideira que foi essa? E aí eu falo que o meu ex-diretor na época, ele abraçava as minhas ideias, né? E aí eu inventava tudo, fazia e falava com ele, ó, você vai fazer assim, assado, ele tá bom. Aí ele ia lá pra frente e fazia, eu ficava lá de suporte, né? Então, assim, foram memórias muito legais, mas eu sentia, eu amava ver, assim, eu falo que o que mais me conquistava era quando eu ia para a oficina fazer as dinâmicas com o pessoal, 80 funcionários, que aí era em cada concessionária tinha, assim, às vezes ia 80 para oficina, mas tinha 200 em uma, 250 em outra. E eu via as pessoas igual criança, rindo, feliz. Aquilo, assim, me dava um negócio tão bom. Eu sentia, assim, como se eu estivesse tocando o coração de cada um. E pra mim aquilo era muito gostoso. Só que eu sentia que algo estava fora do lugar. E aí Então, você tinha realização suficiente, você tinha pessoas ali que estavam dentro do processo junto com você, mas ainda assim não era o suficiente. Eu trabalhava com marketing, eu cuidava da parte de comunicação, das propagandas. Eu aprendi muito, muito. Sim. Mas não era, ainda estava... Esse sentimento todo mês ele vinha. Chegou um tempo, nessa época eu era casada, chegou um tempo que eu falei... eu preciso sair, porque eu tinha saído de férias, voltei de férias e continuei com o sentimento. Aí eu conversei... Nem as férias foram bastante pra você. Cheguei pro meu ex-marido e falei, você lembra que um dia você falou que a decisão que eu tomasse ia me apoiar? Pois é, eu vou pedir demissão. E eu cheguei de manhã e resolvi pedir demissão à tarde. Quando é assim, o que acontece com o homem quando você fala, eu vou, nesse caso específico, como é que foi? Só pra gente poder abrir um parêntese nessa questão do feminino. Você ali com 10 anos de empresa, você chega pra ele e fala, olha, eu tô saindo. Ele trabalhava na mesma empresa que eu. E ele tinha um perfil mais conservador. E aí ele falou comigo assim, olha, eu já te falei, não concordo, não faria o que você vai fazer, mas eu te apoio. E aí eu sentei, coloquei na ponta do lápis, liguei para RH, perguntei qual que ia ser o meu acerto. Porque nessa hora não pode deixar de fazer conta, porque a pessoa do dinheiro, você tava lembrando da boina lá, 10, né? Eu fui fazer as contas e falei com ele assim, se tudo der errado, eu posso ficar tipo 1 ano e meio, 2 anos sem trabalhar. Então eu fui pedir demissão. Isso eu conversei com ele na hora do almoço, no final do dia eu pedi demissão. E aí depois o meu diretor na hora ele aceitou, no outro dia ele pediu, não, fica, que acho que você tá tomando uma decisão precipitada. E eu saí sem ter nada em mente. Porque eu não conseguia procurar outra coisa enquanto eu tava lá. E eu sabia que eu precisava de outra coisa. Sabe o que mais assim, pra mim era importante, que eu sempre busquei, conectando com o nosso processo também, que eu sempre busquei, quando eu perguntava assim, Carol, com o que você trabalha? Aí você respondia pra mim. Aí eu perguntava com assim, brilho nos olhos, com brilho nos olhos, assim, dando maior importância, porque eu amo o que eu faço. Aí eu respondia assim, com os olhos brilhantes, soltando até estrelinhas. Isso. E você fazia como quando você respondia? Esse semblante que você já fez, assim. Aí quando você falava assim... Já murchava. Aí quando você me contava assim, aí eu vinha com o sentimento assim, eu queria me sentir assim, eu não me sinto assim. Dava uma invejinha, né? É assim, é aquele sentimento assim. Por que ela pode se sentir assim ou não? Por que desde criança ela sabe o que ela quer fazer? Eu nunca soube o que eu queria fazer. Só que na verdade, eu não sabia que eu sabia. É nessa hora que ela assim, mas você sabia que você sabia? Exatamente. Você sabia o que você queria? E aí eu falava, gente, eu quero ter esse sentimento. Eu quero responder, eu amo o que eu faço. Eu não respondia. E aí... saí da empresa, aí fui fazer outras coisas, trabalho em agência de publicidade. Que ano que foi, Thaís? Foi 2015. 2015, só pra gente se situar. Assim, 2015, onde eu estava, onde você que tá nos assistindo estava, só pra gente se situar assim, no tempo. Até porque nós estamos em 2026, então... Foi setembro de 2015. Aí fui fazer formação em coaching, aí fiz Theta Healing, fui fazer um monte de coisa, né? Aí depois fui trabalhar em agência de publicidade, atendi consultoria, mentoria, aí depois fui trabalhar numa empresa de sistemas, aí veio a pandemia.
E na empresa de sistemas, aí aquele sentimento assim, não tava legal. E foi em 2018, eu conheci a consultoria de imagem pelo Instagram. Em 2018 eu anotei na minha listinha de metas fazer consultoria de imagem. Eu queria fazer pra mim, porque Você eu queria... tem muito dessa questão, né, também de anotar as coisas, de traçar as metas, estabelecer Tudo. as metas e os objetivos, né? Eu tenho um Trello que eu anoto tudo que eu descubro sobre mim. E é nessa época, quando eu fui fazer a formação em coaching, eu comecei a me investigar. Aham. Queria entender qual que era a minha essência, o que que eu vim fazer nesse mundo, qual que era o meu propósito. Eu queria respostas. E eu tenho tudo isso anotado. E aí eu conheci a consultoria e eu sempre tive vontade de me vestir bem. Porque eu sempre vi a vestimenta como a beleza, como a estética. Tipo, como eu olho esse cenário aqui, eu olho esse quadro e falo, nossa, que lindo. Pra mim, a vestimenta, ela traz isso, ela traz essa conexão. Porque eu falo assim, a gente olha, o mundo é tudo tão bonito, né? Pra mim, a vestimenta, ela tem isso. Então, eu queria me sentir assim. E aí, eu perdi onde que eu tava. Não, eu me peguei aqui na vestimenta, porque na hora que ela tava falando da beleza, das coisas e tudo, eu tô aqui olhando pra ela e pensando assim... na hora que eu fui entrar pra esse cenário, eu falei, vai vou colocar um azul sobre azul, e ainda falei, Thaís, e aí, tá tudo bem? Ela falou, claro, tom sobre tom. E eu me sentindo super bem nessa cor. Até porque, vamos fazer um parênteses já, né? Porque Thaís é minha consultora de imagem. Então, assim, em várias situações eu tô, Thaís, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Às vezes eu nem pergunto, ela chega e fala, olha, essa ficou ótima. Ou às vezes ela já me ajeita também, que ela quer arrumar a blusa num lugar. Inclusive, deixa eu ajeitar esse aqui, ó. Você vê que esse cabelo enfiou dentro do brinco. Pronto, aqui, ó. Cabelo enfiado no brinco. Aí, às vezes, ainda tem uma coisa aqui. E a gente, nesse mundo... Eu ajeito mesmo. Real. Sabe o que eu acho legal, Thaís? Eu vou até arrumar meu cabelo aqui ao vivo mesmo, ao vivo gravado para vocês, mas para nós aqui ao vivo e a cores, sem pedir pausa no vídeo, porque é o seguinte, a gente tem uma história que é real, Sim. A gente tem uma vida que é real, e a nossa imagem não poderia fugir disso. Não, exatamente. E eu volto com você, que eu estava prestando atenção, você estava lá na pandemia, então... aí chega lá... Você fala o quê? Eu falo, não. E assim, e é engraçado você falando de arrumar o cabelo. Gente, quando eu trabalhava em concessionária, as meninas pediam pra eu pinçar a sobrancelha delas. Aí chegava alguém e falava assim, deixa eu fazer um negocinho aqui pra você. Eu nunca consegui me conter. Você sempre via um acréscimo, uma modificação, algo que poderia acontecer na pessoa? Sempre. E eu sempre perguntava, posso fazer isso? Posso te mostrar? Aí a pessoa ficava assim, falei, nossa, que diferença. Eu lembro que tinha uma menina que ela tinha sobrancelha assim, ela quase não tinha sobrancelha. E assim, inclusive as pessoas até falavam pelas costas. Certo dia eu cheguei pra ela e falei assim, posso te mostrar um produtinho que eu uso? Aí ela, pode. Aí eu fui, peguei meu produto, desenhei na sobrancelha dela, era sombra na sobrancelha. Mostrei pra ela e penteei. Ela falou assim, nossa, onde que compra isso? E passou. Todos os dias ela usava esse produto. Isso pra mim era aquela coisa assim, gente, assim como eu embelezava minha Barbie, embelezar as pessoas pra mim, Sim. É um negócio que me preenche muito, sabe? E aí a pandemia chegou, eu tinha anotado lá o curso, comecei a fazer o curso. Decidi sair da empresa, por questões internas, decidi sair da empresa. Falei, tô fazendo o curso mesmo, vou abrir meu Instagram. Isso foi setembro de 2021. Vou abrir meu Instagram. Comecei a alimentar meu Instagram. Saí da empresa, fui para São Paulo. Eu lembro, gente, eu saí dia 3, dia 10 eu tava em São Paulo fazendo o curso de coloração pessoal. Fui, acho que nem tinha viajado sozinha assim. Fui, tal, fiz o curso, já cheguei, comprei material, aí cheguei... E já comecei a pegar todo mundo, as minhas irmãs. Irmã, vou fazer teste no você. Prima, vou fazer teste no você. Peguei umas 20 pessoas para atender de graça. Comecei a fazer teste de coloração em todo mundo. Comecei a postar. E eu sempre fui uma pessoa que converso assim muito. E aí encontrei a vizinha no elevador. Saí do trabalho, tô fazendo teste de coloração. Eu quero fazer. Foi minha primeira cliente. E aí daí começou. E aí na hora que eu comecei a atender, eu tinha contratado uma terapeuta. Porque a minha ideia era fazer uma mentoria de carreira, procurar outra coisa, enquanto fazia consultoria. Eu falei, não, eu não quero outra coisa. É isso que eu buscava. Aí você se encontrou. Aí eu me encontrei. 2021. Final de 2021. Aí eu falo que o que eu sempre procurei me achou de volta. E aí eu entendi. É como se você estivesse fugindo de você mesma, né? Sim, exatamente. A gente às vezes pensa, não, ser bem sucedido então, pensando assim, né, de uma forma macro. Ser bem-sucedido é estar num lugar em que
Porque as pessoas têm certeza de que eu estou bem-sucedida porque o cargo me entrega isso. Exatamente. E é tão sério isso que quando eu saí da concessionária, eu tive um sentimento tão forte de tô fora do jogo, me tiraram do jogo. Era uma coisa assim que me corroía, que eu ficava com aquele sentimento assim, eu tenho que voltar, eu tô fora, tem algo errado, eu tô inferior. E isso, assim, foi uma das coisas que a gente trabalhou no nosso processo, E né? na concessionária ainda tem uma questão que é onde o dinheiro circula, né? Porque quem compra um carro à vista, quem compra um carro novo, é onde o dinheiro tá. E pra Você mim, não estava ali no novos e usados, né? Uma loja de usados, então você estava numa loja, uma concessionária. A concessionária tinha uma representação. E é uma loja em Belo Horizonte, né? Uma empresa em Belo Horizonte muito bem renomada e bem sucedida também, né? Então, você estava vamos pensar assim, estava na crista da onda mesmo. Muito feliz. É. Porque, olha só, eu falo que, pra mim, eu cheguei num ponto, eu falo que tudo isso que aconteceu me fez ser uma pessoa muito estudiosa, querer ser muito competente. Então, eu cheguei num ponto lá dentro que era assim, as pessoas falavam assim comigo, nossa, a empresa é sua cara. Porque o que não tinha função pra fazer era, vai pra Thaís, pede pra Thaís. Aí eu lembro que pouco tempo atrás eu encontrei uma pessoa, assim, amigos juntos, e ele falou assim, nossa, Thaís mandava e desmandava lá. E era essa sensação, sabe, de tipo, do ego, assim, de tipo, tô aqui, tô bem sucedida e tô conseguindo e conquistei o meu espaço. Thaís, você já era bem sucedida. Eu não sei se eu tô vendo essa cena, porque eu já antecipei ela no futuro, já vi essa cena no futuro, ou se a gente falou disso, mas eu acho que a gente falou disso. Então tem um passado, um presente e um futuro. Quando eu falo assim pra você, você foi bem sucedida naquele contexto, para aquele momento, porque você era a referência para as pessoas ali. Né? Então você estava num lugar que era, nossa, é ela a referência. Mas pensa pro meu ego, assim, pro meu... Não, seu ego estava satisfeito. Isso, mas é como se tivesse arrancado isso de mim. E tipo assim, e agora? Sim. E agora? Sabe, porque quando você estava no lugar, você chegou no topo da cadeia alimentar. O próximo passo seria virar diretora mesmo, né? Você teria que estar num cargo mais elevado. Mas assim, você estava já num lugar alto. Mas quando você não faz o que você realmente veio para fazer, isso frustra. E eu estava sendo sustentada pela validação externa também. Isso. Né? Porque eu gostava, fazia tudo com muito amor, gente, eu fazia muitas coisas, eu gostava de verdade. Mas não era aquilo. E aí, hoje eu falo, hoje se você me perguntar isso, com o que você trabalha, você gosta? Hoje eu falo, eu amo o que eu faço. Então, aquele sentimento que eu queria ter, hoje eu tenho. E aí, por que então que eu cheguei aqui? Né? Porque como que foi o nosso encontro? No próximo bloco ou agora? Vamos pro próximo bloco, porque aí no próximo bloco a gente vai falar que encontro é esse, porque as pessoas que vêm até aqui, elas têm alguma história que se conecta com a minha. Então, agora a gente finaliza esse segundo bloco e daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco, contando como que a Thaís chegou até aqui, nesse ponto de conexão. E agora retomando nosso terceiro bloco, e a Thaís Caputo vai contar pra gente como que ela chegou até mim. Como que essa conexão aconteceu e como que eu fiz e faço parte dessa jornada de sucesso. Eu admiro muito essa jornada, você sabe, né? Gente, você tem muita participação nela. Eu gosto de surpreender também os convidados quando eu falo assim, você é uma pessoa que eu admiro. E das primeiras vezes, quando a gente se conheceu e quando a gente conversou, eu fui fazer uma sessão de fotos com uma fotógrafa daqui de Belo Horizonte. E aí, na hora que ela me viu, assim, a roupinha que eu tava e tudo, sempre usei muito casaquinho, né? Terninho e tal. E ela falou assim, você gosta muito de usar terninho? Eu falei, gosto, eu tenho muitos, inclusive. Mostrei pra ela o armário, todas as cores possíveis e imagináveis. E aí ela falou assim, porque eu não sei se precisa estar de terninho. Aí naquilo eu já dei uma travada, assim. Falei, será que eu tô totalmente fora de contexto? Que eu tô usando direto esses terninhos e eu tô fora de contexto, será? Fiquei pensando. Aí na hora de gravar, na hora de fotografar, eu tirei os ternos que eu tinha programado, fiz um só e o outro, e fiquei com uma blusinha simples. Mas na hora que eu via o resultado das fotos, eu falei, gente, mas essas blusinhas sem o terninho não sou eu.
Mas mesmo assim, tudo bem. Era um outro estilo para aquele momento, para eu me ver e tudo. E no final ela perguntou assim, mas você já fez consultoria de imagem? Então ela me deu alguns sinais, tipo, você tá usando o casaco, tá errado. Eu não me reconhecia, não me identificava estando com a blusa que eu tava. Aí quando ela perguntou consultoria de imagem, eu falei assim, não, até então eu acho, ou eu tenho praticamente certeza de que as coisas que eu visto não estão inadequadas. Mas tudo bem, quem sabe um dia. Ela, porque eu conheço uma pessoa, ela já queria referenciar alguém. Pra mim isso não funciona, porque consultoria de imagem você tem que se conectar com a pessoa. Você tem que olhar para ela e falar assim, eu vestiria aquilo ali que ela veste? Eu me vestiria como ela veste? Ela se veste? Não que a gente vá seguir você dentro do seu modelo. Mas quando eu vejo uma consultora que ela tá andando igual uma árvore de Natal, eu falo assim, isso já não vai ser meu perfil. E realmente você vê outras pessoas que começaram a andar igual uma árvore de Natal porque a consultora indicou fazer isso. Então eu comecei a pesquisar as pessoas, observar as pessoas. Eu falei assim, gente, deixa eu fazer com a Thaís. Só que para eu contratar você, era para você falar, né, primeiro, o que você veio para terapia, mas eu vou contar. Mas a gente vai contando. Mas aqui, já invadiu. Eu não sei se deu pro pessoal entender, porque eu dei uma travada aqui no raciocínio. Então, porque quem te fez a orientação, tira o terninho, que não sei o que, foi a fotógrafa na hora da sessão. Ela questionou se o terninho eu tava usando, então foi um questionamento, né? Você tá pondo esse terninho. Porque isso, terninho, bem mineira, né? Terninho. Você tá pondo esse terninho. Porque isso é seu, mas eu falei, cara, mas se não fosse meu, eu não teria esse tanto. Você tem prazer em usar. Que aí é como se estivesse me dizendo, olha que interessante, eu tô tendo um insight aqui também, o bom da gente estar aqui é isso também. Quando ela me perguntou do terninho, é como se eu estivesse vestindo algo que fosse contra a minha natureza. Ou como se eu estivesse simulando uma personagem, se eu estivesse mostrando algo que eu não sou. Ou ela olhou pela sua profissão e simplesmente falou qual que é o estereótipo da sua profissão. Tem que aplicar ele. Mas aí, mesmo dentro da minha profissão, eu já trabalhando há tanto tempo e usando terninho, eu ali, diretora de rede de networking, em eventos empresariais, o tempo todo, toda semana eu tinha que usar 2, 3 vezes na semana o terninho. Que até então eu fazia parte da rede de networking, né? E aí, quando eu terminei a sessão de fotos, eu falei, será que sou eu que estou fora de contexto? Enfim, e eu estava te dizendo isso porque o meu processo de tomada de decisão para a consultoria de imagem foi até para essa validação, assim, de que se eu vou usar por quê? E se eu não for usar, eu não vou usar por quê? Exato. Então, quem chega até o consultório, às vezes me vê de sapatilha, porque eu não gosto de bater o salto, igual eu tô de salto agora. Eu não gosto de bater o salto e ficar de salto diante do cliente de terapia. Mas quando eu vou para um evento empresarial, eu tô num processo de mentoria, a gente já tá com uma outra postura. Porque é uma roupa que eu posso sair daqui para uma reunião importante, do jeito que eu tô. Dentro do processo de terapia, o acolhimento é outro. Então, a vestimenta, e às vezes é sapatilha e terninho. E o mais interessante é porque, inconscientemente, às vezes a gente usa alguns elementos compensatórios. Então, por exemplo, quando eu trago um terninho é o quê? É firmeza, é autoridade, às vezes até um distanciamento, dependendo da cor. Quando eu trago a sapatilha, eu tô compensando, porque a sapatilha, ela tem um bico mais arredondado, ou ela não tem o salto, então ela vai trazer um pouco mais de proximidade. Porque se eu trago o terno e trago o salto, trago o bico fino, aí eu subo demais. É onde você sente que você distancia do paciente, do cliente. Que foi uma das coisas que você me falou tempos atrás. Eu amo sapato boneca, porque pra mim ele é muito mais confortável do que um sapato de bico fino. Eu fico com o sapato o dia e a noite inteira se preciso. Mas um bico fino eu já não consigo fazer isso. Só que dependendo do evento e do que eu quero mostrar, eu vou colocar assim, propositalmente um bico fino. Ou eu vou colocar propositalmente um bico redondo. Sim. Então isso, para quem ainda não fez a consultoria de imagem, já é uma super dica, uma sugestão para você alinhar também a sua imagem. Mas você sabe como é que eu contratei a Thaís? Por que eu contratei a Thaís? Quem vai contar quem contratou quem? Não, por quê? Espera. Por onde que quem começou primeiro? Quem começou com quem? Eu comecei primeiro. Você começou primeiro. Foi. Só que para eu contratá-la, eu já tinha estudado o perfil dela antes. Adoro.
Eu não tinha falado que eu ia fazer o processo com ela, que eu sou bem assim, eu escolho o profissional, eu fico avaliando ele um tempo. Eu não chego assim, quero fazer com você, vou fazer... Não. Eu vou avaliando um tempo. Eu vou vendo, vou perguntando para algumas pessoas, vou entendendo como é que é. Mas como que foi o processo de contratação da Thaís? Eu estava em Belo Horizonte, minha prima falou, vamos sair pra gente ir em algum lugar, carnaval e tudo? Vamos. Thaís chegou, resolveu fazer umas fotos no meio do caminho. Então a gente já conseguiu, a gente fez umas fotos no meio da avenida. Foi na Avenida Brasil, Foi né? na Avenida Brasil. Aí já tiramos umas fotos ótimas e tal. E ali a gente foi caminhando para poder ver a bagunça na rua. E aí a gente foi parando em vários lugares. E nos lugares que a gente foi parando, eu fui vendo o posicionamento dela com os garçons, com as pessoas que trabalhavam. E eu falei, ok, ela se conecta com a minha forma de ser. Porque se eu chego num bar, eu pergunto, qual que é o seu nome? Quem está me atendendo, eu preciso saber o nome da pessoa. Sim. Se eu entro num lugar, tem um porteiro, eu pergunto, qual é o seu nome? Bom dia, muito obrigada, então, por me orientar. Eu tenho isso como hábito. E quando eu vi a sua forma de tratar as pessoas, eu falei, eu me conecto com esse perfil. Mas eu não me conecto com uma pessoa que fala, ô moço, no bar, num restaurante. Ô moço, é porque eu quero pedir... Cara, ô moço... Esse cuidado, né, com o outro. O cuidado com o outro foi um dos pontos mais importantes. E ali começou o meu processo decisório para fazer o processo com você. Então, antes de você chegar para o consultório, eu já tinha pensado em revisar esse processo todo e falar assim, o que mais que eu posso ter? No processo de desenvolvimento eu quero melhorar. Sim. Né? Então, eu já tinha decidido sobre revelações na sala da Carol. Sim. Pois é, e comigo foi assim. Logo que eu fiz essa transição, aí eu entrei, né, no grupo de networking e Carol estava lá também. Conheci a Carol e vi o posicionamento da Carol e tudo, mas não foi isso que me atraiu. O que me atraiu foi ouvir as pessoas comentando sobre os resultados. Então eu lembro... Era mais do que o meu terninho, mais do que a minha blusinha, era mais assim, eu tava na boca do povo, né? Porque eu assim, nesse sentido de busca, né? Eu sempre olhava pro lado e falava assim, eu quero mais do que eu tô alcançando, eu sempre quis ser uma pessoa melhor. Eu falo que não me livrar totalmente das minhas sombras, porque não tem jeito, mas diminuir a interferência das minhas sombras, né, nas minhas atitudes, nos meus resultados, mas principalmente resultado financeiro. Eu queria o resultado financeiro. Falando, não, eu sei que eu posso melhorar esse resultado. E aí, na roda, a gente conversando, aí a Bárbara falou que você ajudou ela em questão de relacionamento, que você fazia intervenções que eram muito assertivas. E eu, gente, pra mim, terapia, mentoria, tem que ter intervenção, não tem? Eu não vou só pra poder falar e a pessoa não falar nada comigo de volta. E para isso também, para ter uma intervenção, a gente tem que confiar no que a outra pessoa, na visão da outra pessoa, no que ela fala, no conselho, né, que ela vai dar, por mais que seja imparcial, tem que ter essa mesma visão de mundo compartilhada, né? Senão não vai fazer sentido. E aí eu decidi te procurar. E eu lembro que a primeira sessão que eu fui, eu fiquei mais perdida que tudo. Porque eu fui pra sessão e você me disse coisas que você falou comigo sobre a questão da autenticidade, sobre a questão de ser eu mesma. E aquilo bugou minha cabeça. Porque eu achava que eu já estava sendo. E bugou. E eu já cheguei pronta, já estou aqui sei. Para apenas uma pequena lapidação, porque eu já estou no caminho. Já e aí eu desconstruo tudo em uma hora. Eu já analisei tudo, já sei tudo que tá acontecendo. E aí você me falou coisas, eu fiquei sem entender, eu tive que voltar só pra entender. Porque assim, talvez se eu tivesse entendido tudo, eu não teria voltado pra segunda sessão. A porta, você abriu e falou, eu posso voltar já? Porque eu já não entendi a primeira hora. Isso. Eu falei, eu vou ter que voltar pra entender o que ela tá querendo me dizer com isso, né? Pra eu aprofundar mais. E aí o processo, ele começou aí. Então, eu falo que foram tantas nuances. A gente pensou, né, na questão do financeiro, a gente trabalhou o que estava acontecendo, que eu estava bloqueando os meus resultados. Eu já tinha resultado bom, mas por que tinha mês que era muito ruim, tinha mês que era muito bom? E o que eu podia fazer para melhorar? E era muito certo, assim. Eu lembro que eu comecei em abril, aí meu resultado fez assim, ó, no decorrer daquele ano.
E aí eu percebia que quando eu ficava sem, o resultado dava uma diminuída. E eu não entendia que a terapia tinha a ver com aquilo, né? E aí foi onde você me explicou sobre... Eu falava assim, Carol, por que a gente trabalha minha mente e meu financeiro muda? Aí foi onde você me explicou da relação da tríade, do tempo, espaço, dinheiro, né? E aí a gente foi trabalhando cada detalhe desse. Mas acho que o maior ganho que eu tive, você fala que do último ano pra cá, porque foram inúmeros, foi no sentido de me posicionar, mas eu tive um conflito muito grande entrando para a consultoria de imagem, e esse conflito foi... eu não entrei para a consultoria para ter uma imagem posada. Eu não quero ser refém de mim mesma. Então eu não queria ser refém de um discurso que nem eu acreditava, que era um discurso, você tem que estar montada 100%, você não pode sair sem maquiagem, você não pode estar sem fazer unha. Isso começou a pesar para mim de uma forma e eu me vi em conflito. E aí foi nessa busca que eu entendi o meu posicionamento da imagem, qual o lugar que a imagem ocupa para mim, o que ela tem a ver com essa questão da autenticidade, da verdade e de ser inteligente, de juntar a verdade com estratégia. Porque eu falo assim, gente, a imagem, sabe que a imagem ajuda a ganhar dinheiro, ela abre portas, mas eu nunca entrei para esse negócio por conta disso. Isso foi uma consequência. Então, assim, eu queria poder trabalhar com leveza, trabalhar tendo a minha verdade. E hoje eu trago isso até para o meu discurso, que é como que eu posso ter uma imagem que me represente. Se eu quero usar terninho, que eu posso usar terninho. Por quê? Aí fica assim... o povo dividido, né? Fica de um lado as consultoras falando, ai, que você só tem que usar terninho para ter credibilidade. Aí vem outras e fala assim, ai, porque se você usa terninho, você tá montando um personagem. Aí começa todo mundo gerar um... É igual da nutrição. Hoje pode comer ovo, amanhã não pode comer ovo. Hoje pode comer leite, amanhã não pode comer leite. Começa a acontecer a mesma coisa. E aí eu falei assim, não, gente, peraí. Vamos parar de escutar regras? Vamos pensar? Vamos começar a raciocinar? Beleza. Se eu gosto de terninho, se a minha identidade gosta de linhas retas, gosta de estrutura, eu tenho que usar mesmo. Agora, se eu gosto de ter mais liberdade, se eu gosto de um aspecto mais casual, o meu trabalho pede isso também, então vamos fazer uma estratégia apropriada para isso. Mas não quer dizer que eu não posso usar. E não quer dizer que eu não posso ter um terninho que é oversize, que é descolado. Então, a partir disso tudo, eu acho que deve ter uns 3 anos, né, que a gente tá junto. Minha consultoria mudou completamente, porque eu já tinha esse viés, mas em algum momento eu comecei a me perder, comecei a ir junto com a manada, aí depois começou a pesar, eu falei, não, peraí que eu preciso voltar pra mim. Aí onde eu voltei, e aí eu comecei a afirmar nesse posicionamento da imagem estratégica com verdade. Nem todo mundo vende pra todo mundo. Não. Eu falo, não sou psicóloga pra todo mundo não, porque nem todo mundo dá conta de chegar até aqui e ouvir as verdades que eu falo. Aí as pessoas falam, mas ela é psicóloga, ela tinha que ser mais humana. E eu falo, depende do contexto. Tem contexto que eu vou ser super humana, de acolher e tal. E tem momentos e contextos onde a pessoa vai perceber que não, que vai ser diferente. Agora, tem uma diferença entre ser humana e ser idiota. Total. Um contexto onde a pessoa quer um acolhimento, mas na verdade ela não está querendo um acolhimento do profissional que está atendendo, ela está querendo a mãe, um irmão, um parente que não fez isso por ela. Então, essa postura, ela também tem que distanciar, porque senão eu sento e choro. Eu choro com o cliente, já chorei várias vezes dentro de consultório, fazendo hipnose, então eu tenho que segurar para não chorar, porque são muitas histórias maravilhosas. Só que tem momentos em que a pessoa ela não está vindo para buscar alguém que vai chorar junto com ela. Ela está buscando alguém que vai estar mais forte do que ela naquele momento. Para dar segurança. E nesse caso, por exemplo, a gente faz até uma analogia entre o terninho e o choro. É assim, não significa que eu não choro naquele contexto, que eu não estou sendo sensível, que eu não estou sendo suave, né? Não significa que se eu tiver de sapatilha, eu não estou com a presença que eu tenho aqui. E tem hora que eu tenho que estar com algo mais suave, porque as minhas intervenções podem ser muito pesadas. Exato. Que eu sou essa pessoa dentro do consultório, né? Dentro do consultório, no processo terapêutico, eu já sou assim. Na mentoria, eu ainda sou pior, né? Na mentoria é mais firme. E eu falo que isso me deu leveza, porque a minha essência já era de ter essa compaixão, esse entendimento da individualidade. Só que a teoria
tentou me trazer para um lugar de isso você não pode aceitar, isso é feio, isso não dá. E aí, eu acho que todo esse processo me trouxe autonomia e, assim, aquela permissão para falar assim, não, eu sou dona do trabalho, não tem que seguir regra que outra pessoa colocou, não, porque foi ele que inventou. E me deu essa autonomia para eu falar. Por exemplo, hoje quando uma cliente, às vezes ela me manda uma roupa, ela fala, é bonito? Bonito é um pouco particular. Lógico que tem coisas que são desarmônicas e que, assim, é senso comum que não é bonito, né? Se você pegar uma coisa assim toda rasgada e tudo, aquilo não tem beleza naquilo. Mas, por exemplo, quando você pega uma estampa ou uma cor, aquilo às vezes... Uma forma diferente. Uma forma diferente. Né? Por exemplo, eu acho bonita a simetria. Tem gente que fala que pânico de assimetria. Então, às vezes não sabe combinar, não sabe associar, né? A própria personalidade. Porque, por exemplo, a assimetria ela é aquilo que sai fora do padrão. Então, uma pessoa que tem uma personalidade, que gosta tudo certinho, que gosta tudo alinhadinho, a assimetria vai incomodar ela. Ela vai sentir que tá fora do padrão, que tá fora do lugar, que tem algo errado naquela modelagem. E a assimetria, ela chama atenção, o olhar do outro para essa pessoa. Chama. Que às vezes não quer que as pessoas vejam, que quem tá com linhas retas não tá querendo ficar chamando muita atenção, não. Sem estampa, sem cor muito forte, ela tá ali, ó, no clássico, onde ela não quer que as pessoas fiquem olhando. Você passa na rua, tá todo mundo olhando, porque tá uma coisa fora de... e outra coisa... Fora do comum. Do quadro geral. Porque não é nem normal, né? É assim, é dentro de um comum. Comum é ver as mesmas cores, as mesmas linhas, o mesmo formato, aquela coisa do calça jeans e blusa preta. E assim, isso a gente tem que ter muito cuidado, porque aí vem o mercado dizer assim, se você só usa preto, tá errado. Depende. Você usa preto por quê? Ou para quê, né? Ou para quê, exatamente. Porque, não, eu não só uso preto porque é mais fácil e porque eu não sei combinar. Beleza, então a gente tem uma coisa que a gente precisa trabalhar. Eu uso muito preto porque eu gosto e porque tem a ver com o meu estilo e porque eu gosto de ter essa imagem mais forte. Ok, vamos lapidar? Além do preto, podemos explorar alguma outra coisa? Mas não tá errado. Então, isso também foi uma coisa que eu aprendi muito até comigo. Porque... eu sempre tive um estilo assim mais elegante e com um toque moderno ali, mas eu sempre gostei das coisas no lugar, eu gosto de um visual calmo, então eu não gosto de coisa colorida. Se você me colocar uma estampa, eu fico aquela sensação assim, porque eu gosto da calmaria, eu gosto do ambiente que traz paz. Então no começo eu achava que tinha algo errado comigo. Eu achava que as pessoas não iam me ver como consultora de imagem. Isso é uma coisa que você me ajudou muito. Porque você falava comigo assim, Thaís, quem são os seus clientes? Como que são os seus clientes? Por que eles te contratam? E aí eu vinha entendendo que eles me contratavam justamente por isso. Porque eles não queriam uma imagem tipo um pavão. Eles queriam algo que fosse belo, mas que fosse, né, mais harmônico, vamos dizer assim. E tem uma pergunta que eu faço já dentro do processo de mentoria, né? Porque você fez o processo de terapia e aí nós direcionamos para mentoria, que é um outro formato, que tem algumas outras nuances aí. E eu falava assim para você, qual é o cliente que você quer? Isso. Quem é o cliente que você quer? Porque se você quer um cliente que ele tá lá na da concessionária para cima, o seu tio com cheiro de perfume importado, né? Se é aquele perfil que você imaginou lá, você vai ficar aquém do que você está entregando hoje. E você vai se cobrar imensamente para estar naquele lugar, que é o que a gente vê muitas consultoras fazendo. Muita gente se endivida para querer ter um padrão que é o mesmo padrão do cliente, para dizer assim, eu posso ser sua consultora porque eu também uso as coisas que você usa. Mas será que o cliente também está buscando alguém que se iguala a ele em termos de produção? Será que ele está buscando isso? Nossa, isso foi uma coisa tão bonita eu entender, porque quando você me ajudou a olhar para os clientes, eu entendi que assim, são clientes que têm muita condição financeira, mas que ao mesmo tempo, quando eu chego na casa deles, tem um cafezinho com pão de queijo me esperando. Sabe, aquela coisa, vem, senta aqui, vamos conversar. E são clientes que eles podem comprar o que quiser, mas não ligam para roupa de marca, não ligam para a bolsa de marca. E esse nunca foi meu universo.
Então, eu me sentia impostora quando me sentia naquela pressão de, eu preciso me interessar por marcas, eu preciso me interessar por grifes, mas isso não é a minha essência. Então, principalmente desde o ano passado pra cá, eu venho repensando muito. E eu acho que a minha vida, ela é assim, sabe? Eu sempre tô repensando. E, né, encontrei a terapeuta que faz isso também. Faz isso o tempo todo, né? Então, eu venho repensando muito nisso, assim, em quem eu sou de fato, a minha consultoria, quem eu quero atender. E o ano passado, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho pro Sebrae com as empreendedoras, que foram, assim, cidades do interior. E aí eu vi realmente o que é importante para mim. Eu vi a oportunidade de falar de consultoria, de falar de imagem para essas mulheres e ver, assim, a sede de conhecimento delas, a importância delas, assim. E eu vi que imagem para mim é isso, sabe? É muito mais sobre interno, sobre reconexão, sobre cura e te ajudar a ganhar dinheiro. Que é uma coisa que eu sempre quis pra mim e eu quero que o outro também tenha essa oportunidade. Então, a imagem, ela tem essa função também. Mas ela vem muito primeiro no sentido mais interno, sabe? De sustentar a sua verdade. De você se olhar no espelho e falar assim, uau, eu tô vendo aqui fora quem tá aqui dentro. Isso pra mim, assim, tipo, não tem preço. E foi muito legal esse processo do Sebrae, porque a gente teve uma sessão de mentoria antes. E a Thaís trouxe tudo estruturado para mim, falando assim, vai ser assim, eu vou falar isso, vai ser assim, mas eu tô aqui pensando e tal, não sei, porque... Aí eu falei, Thaís, mas espera aí, você tá falando para quem? Eu tô falando para mulheres empreendedoras. Eu falei, de onde? De várias cidades do interior de Minas. Aí eu falei, Aí você tá contando toda essa história, você tá mostrando tudo isso, mas espera aí, quem são elas? Nossa, foi... Aí ela falou, eu falei, então, se você não teve ainda contato com elas, primeiro você vai buscar essas pessoas para depois você conectar com quem você é. Foi. E foi maravilhoso o processo, porque eu lembro que você me mandou mensagem no dia seguinte falando assim, eu tive que mudar minha apresentação inteira. Eu tive que mudar tudo, porque, nossa, não era aquilo que eu estava pensando, agora eu tive que fazer por outro caminho. E o resultado, eu fui acompanhando também, porque né, a mentora acompanha o tempo todo, tá ali, ó, assim, aí se precisar ainda manda uma mensagem no meio do caminho, isso não tá bom não, ajusta isso aí. Mas eu fui acompanhando junto, e eu falo que a alegria da mentoria, da terapia também, é eu poder participar de realizações e de histórias que são sensacionais. E quando eu fui vendo tudo aquilo acontecendo, e depois você trouxe os resultados, você falou, nossa, o que foi aquilo que eu vivi? Então, o legal também do processo é você se permitir ouvir algo que até então você não estava vendo ou ouvindo, para que você faça melhor do que você estava fazendo. Sim. E você conseguiu fazer. E você sempre faz. Que o legal do processo aqui é quando a gente propõe alguma coisa diferente e você fala assim, mas por que não? Tem dia que você até faz uma cara assim, né, de... Não vou fazer isso, não. Ai, não é possível. Já tá tudo ela pronto. já faz assim, e pisca, e aí ela assim, deixa... É o processo, é a hora que você falar assim, nossa... E tem cliente que fala, né, eu detesto dizer que você tá certa, mas você tá certa. E deixa eu ver como é que é isso aqui, deixa eu fazer dentro dessa linha que você tá me falando, você tá vendo uma coisa que eu não tô vendo. Vamos ver se vai dar certo. E nada é impositivo. Eu sugestiono, às vezes sugestiono assim, sugestiono meio que obrigando. Assim, não, vai por esse caminho aqui. Não, às vezes eu falo, já passei por isso. E nessa história do Sebrae, eu falei pra você, Thaís, eu passei por isso. E o legal da mentoria é isso, quando você passa por caminhos e você pode dizer para a pessoa, eu estive, não são os mesmos lugares, não é o mesmo momento, não é a mesma época, mas eu passei por caminhos semelhantes e eu vou te dizer, deste lugar onde eu já estive, que isso é o legal da mentoria. Sim. E quando a gente diferencia da terapia, eu não posso falar assim, olha, eu já sofri tanto quanto você. Eu já tive também um sofrimento, eu perdi alguém, alguma coisa desse tipo. Você não iguala, na terapia você não iguala sentimento, emoção. Sim. E não é uma disputa por lugar, nem nada. E você
tem que ter muito cuidado ao falar das próprias questões dentro da terapia. Já na mentoria, eu falei, Thaís, eu já passei por esse lugar, que eu já dei treinamento para mulheres, viajei em vários lugares e era exatamente essa rota que você estava fazendo. Sim. As mesmas cidades, só que com uma outra empresa. Eu falei, Thaís, vá e ouça as pessoas. Porque quando eu fui, eu não ouvi. E eu conto que, ao não ouvir, eu queria impor para elas uma ideia de que a vida podia ser muito mais próspera se elas tivessem uma organização financeira. Cara, elas não sabiam o que elas iam comer na hora da janta. É outra realidade. É outra realidade. E quando uma me falou assim, eu queria muito falar para ela sobre conquistas financeiras, uma disse, eu falei, o que você quer ter, conquistar? Ela falou, um micro-ondas. Na hora eu pensei no micro-ondas que eu tinha na minha cozinha, eu falei, gente, eu tenho um micro-ondas em casa e ela tem isso como uma conquista. Quanto custa um micro-ondas hoje? E na sequência veio uma que falou, eu só queria me reconciliar com a minha filha, porque hoje eu não converso com ela. Então você fala assim, gente, você é tão pequena, a gente é tão pequena diante de tanta grandeza, de tantas coisas que as pessoas nos apresentam, que dentro da mentoria esse foi o processo que nós também combinamos e eu sou muito grata a você por isso. Também sou muito grata por tudo. E isso do Sebrae, esse ponto que me fez questionar também exatamente isso que você está falando, porque como que eu vou falar de determinados detalhes de imagem com uma pessoa que não tem acesso? Então, como que eu vou ficar falando de grifes? E aí e nem é o que eu quero, né? Como eu falei. E volta para esse lugar, assim, de entender que o trabalho ele é muito mais do que isso, né? De entender, assim, como fazer com aqueles recursos que a gente tem, porque às vezes a gente tem que adaptar. Ontem, por exemplo, eu estava em reunião com o pessoal do Sebrae para uma outra turma. E aí eles falaram comigo, olha, o perfil dessa turma é um perfil muito simples, que não tem acesso a muitas coisas. Então é onde você falava comigo, Thaís, volta para a sua essência. É a sua história que conecta com essas pessoas. E isso, para mim, isso é muito legal, é muito bonito. Isso traz realmente esse sentimento de estar fazendo valer a pena. Eu falo que é aquela alegria interna, né? Que a gente, assim, acorda radiante. E se eu puder resumir esse tempo todo, acho que o processo é esse reencontro da alegria, assim, que eu falo que quando eu desconecto da minha essência, é tipo como se ficasse cinza, né? As coisas, fica meio sem graça. E aí quando conecta de novo essa frequência, e aí volta tudo assim. Então, pra mim, isso é o mais legal de todo o processo. Eu tenho como lema, assim, e dentro dos meus valores, a verdade é um deles, né? Verdade, justiça, honestidade. Então, tudo pra mim que sai que forja quem a gente é, que maqueia demais, que ilustra demais, que inventa demais, vai contra os meus princípios. Sim, exatamente. É isso que eu Então, se você chega muito assim, você tem que chegar em alguns lugares com uma presença até para as pessoas não te reduzirem. Sim. Você tem que chegar assim, em cima do salto, terninho mesmo. Tem lugares que eu faço isso, porque eu sou uma pessoa de 1,53 m. Se eu chegar num lugar muito reduzida, eu vou me sentir incomodada. Exato. Então eu já tenho que pôr uma presença para caminhar firme. Lá, se precisar, eu tiro o sapato, eu sento no chão, e aí eu fico, né? Mas o principal de tudo é a verdade que você carrega. É isso. E uma coisa, ela não precisa anular a outra. Isso. É o que você me falou, né? Quando eu vim com o questionamento sobre ter uma essência suave, como ter uma essência de força, você falou, as coisas podem estar integradas. E eu sempre falo isso, assim, quando eu penso nessa questão da imagem como estratégia, eu penso assim, quais são os meus sonhos? Por que eu tô aqui nesse mundo? O que eu quero alcançar? O que eu quero conquistar? E aí, quando eu pergunto isso de forma sincera, eu entendo aquilo que eu quero na minha vida, as oportunidades que eu quero ter, as viagens que eu quero fazer, os acessos que eu quero ter. Aí eu me pergunto, qual que é a forma de eu conquistar essas coisas? Eu preciso ter recursos financeiros. E a imagem, ela vai me atrapalhar ou ela vai me ajudar? Então, a gente vai usar isso como uma estratégia, como uma ferramenta de apoio para que você alcance os seus objetivos que tem a ver com a sua essência, para você ter as suas conquistas. Então, a imagem, a gente tem que ser inteligente também, né? A gente não pode pensar assim, então a gente está falando que não precisa da imagem. Não, não é isso. A gente está falando que a imagem ela precisa ter verdade.
Mas a gente também tá falando aqui de pessoas que são inteligentes, de mulheres e homens que são protagonistas, que querem seus resultados, né? A Thaís, lá de 15 anos de idade, que vendia boina para ter dinheiro, ela tá aqui, né? Então a gente vai ser inteligente, a gente vai usar a imagem também a favor disso. A gente não estuda para ter diploma, para ser mais competente, a gente aprende a fazer curso de vendas. A imagem, ela também é uma técnica nesse sentido. Mas o que a gente defende é que aqui a gente não usa ela como uma técnica de manipulação. A gente usa como uma técnica de verdade, de apoio e de venda. E a gente tem que fazer uso dessas ferramentas que a gente tem, né? No momento em que eu estava mais entregue, assim, querendo me equiparar com pessoas de formações menos relevantes do que a minha naquela época, eu comecei a usar, eu saí dessa linha de produção mais social, de uma coisa mais estruturada até, e fui para uma coisa super simples, a ponto de eu estar assim, blusinha de malha, calça jeans, sapatilha. E eu cheguei numa reunião, a minha primeira reunião de networking. Eu levei o sapatinho de salto no carro, só que quando eu cheguei lá, eu tava de sapatilha, eu esqueci o sapato. Eu tava tão acostumada a ficar de sapatilha que eu entrei na reunião. Você sabe dessa história? Não. Não? Você não sabia dessa história? Eu cheguei de calça jeans, blusinha de malha, um terninho simples, terninho também, mas era bem simples. Aí eu tava com aquela roupinha, com a sapatilha. Quando eu cheguei, todo mundo de terno, gravata, as mulheres todas, todo mundo muito preparado, 6:30 da manhã. Aí a mesa era de vidro, a mesa do café da manhã. Na hora que eu tava comendo, assim, ó, que eu olhei o reflexo, a minha sapatilhinha lá, no reflexo, assim, que eu falei assim, eu desci de sapatilha. Só que já tava acontecendo a reunião, já tava quase o pessoal entrando, e não dava tempo de eu colocar o sapato de salto. Naquele dia eu me senti tão pequena, eu já sou pequena, mas eu me senti reduzida, diminuída, porque estava todo mundo arrumada, e aquela sensação assim, não era porque eu não tinha, não. É porque eu não estava preparada, porque eu não estava preparada. Exatamente. E a partir daquele dia eu falei assim, eu não posso sentir isso que eu estou sentindo agora, de estar despreparada num lugar aonde eu poderia estar, porque não me falta recurso. Sim. Me faltou planejamento. Exatamente. E eu sempre falo, né, eu criei uma metáfora que eu falo que a nossa imagem, ela é como a embalagem de um produto. E o nosso produto é o nosso conhecimento, é a nossa competência. Então, quando a gente vai no supermercado, a gente vai escolher, né, qualquer coisa. Por exemplo, eu pego aqui, ó, vou comprar um copo. Eu quero o copo mais bonito, né, porque a imagem, ela chama atenção. Mas, por exemplo, se eu pego aquela bola que tá ali, Carol, pega ela pra gente, por favor. Quando eu pego isso aqui, o que eu espero que tenha aqui dentro? Algo muito bonito, valioso e importante. Como Exatamente. Eu recebi também. Vamos ver o que tem aqui dentro. Agora vazia, não tá. me enganou, Não, né? agora Isso tá. aqui é uma imagem que manipula. Quando Pelo tá menos vazio. despertou sua curiosidade, Exatamente. Né? Então, mas aí dentro tinha biscoitos maravilhosos. Pois é. Agora, achei. O biscoito podia Fez ter vindo barulhão. só no saquinho, sem vir assim. Então, quando eu pego isso aqui, olha como a imagem, ela já vai me antecipar que tem algo muito especial aqui. Então, quando eu trago isso para nossa imagem, eu olho uma imagem bem composta, eu penso, é uma pessoa que tem disciplina, é uma pessoa que toma cuidado consigo mesma, ela deve ser competente, porque o meu cérebro associa a melhor embalagem ao melhor produto. Exato. Então, eu sempre vou olhar isso aqui, olha como essa embalagem tá bonita. Então, eu vou pensar, essa pessoa é competente, essa pessoa é inteligente, essa pessoa vai me dar atenção, vai cuidar do meu serviço. Então a imagem sim, ela tem a sua importância. E a minha imagem tinha importância porque eu tinha uma formação, que eu ainda tenho, né, violenta. Exato. E quando eu vi aquele sapatilhinho ali e eu reduzida diante daquelas pessoas, eu falei, gente, eu não posso continuar dessa forma. E eu tô fazendo essa analogia porque muitas vezes você guarda os seus diplomas na gaveta, coloca a roupa mais simples que você tem para se misturar com todo mundo para poder ficar igual. E por que você faz isso? Sendo que você podia estar num outro patamar. Porque você se desvaloriza nesse empacotamento, né? Nessa indumentária que você podia estar em outros lugares, acessando outros lugares, se você se posicionasse adequadamente. E tem, né, uma crença assim antiga que eu falo assim, que é enraizada mesmo, de que gastar dinheiro com roupa é jogar dinheiro fora, que imagem é supérflua, que o que vale é o conhecimento. E, gente, a roupa, ela vai abrir portas. Então, eu falo assim,
às vezes a gente tem um raciocínio assim, que é muito comum, que pelo menos eu que vim do interior, escutava muito, ainda escuto, que é as minhas roupas novas eu deixo para sair, eu não vou gastar as minhas roupas pro trabalho. Só que na verdade é o seu trabalho que te dá o seu sustento para você poder sair. Então tem que ser inverso, a gente tem que usar, tem que investir. E outra, é o nosso sentimento, é a nossa autoconfiança, é como eu chego ali para uma reunião, é como eu chego motivada para um trabalho. Isso é diferente, né? Sim. Aquele dia que a gente tá meio com desânimo é o dia que a gente mais precisa se arrumar, porque a gente precisa realmente que o olhar externo, né, de se ver ali bem arrumado, ele vai ter uma interferência também nesse bem-estar. E caminhando para o final, deixa para nós, deixa para as pessoas que estão nos assistindo uma dica do porquê fazer a terapia, o porquê fazer a mentoria, para a gente ter isso aí como uma referência. Olha, se você é uma pessoa que quer ser melhor do que hoje, que amanhã quer ser melhor do que hoje, já é o principal motivo para começar. E eu falo assim para todas as pessoas que eu não falo só de problema, eu falo qualquer pessoa que tem uma inquietude, que tem um desejo de ser melhor, que tem um desejo de crescer, que tem um desejo de viver com mais amor, com mais alegria, com mais intensidade, precisa. Porque, gente, só quem não se conhece fala que não tem trauma, fala que não tem problema, porque todo mundo tem, não tem como, né? Cada um tem os seus pontos. E eu falo que é essa vontade. E seja assim, eu falo que outra coisa a gente não falou aqui, mas você me ajudou muito, me ajuda muito no amadurecimento como pessoa, no amadurecimento em relações. Porque quando a gente amadurece como ser humano, isso vai repercutir em todas as áreas. Então, eu acho que é esse amadurecimento que vai fazer com que a gente seja pessoas melhores e tenha resultados melhores. E aí o resultado, aí ele é individual de cada um. Se eu quero faturamento, eu tenho faturamento. Se eu quero relacionamento, eu tenho relacionamento. Se eu quero experiências, eu tenho experiências. Mas acho que o mais importante é como o coração transforma, é como a gente sente, que não tem, aí não tem muito como explicar, tem que vir para sentir. É uma boa frase, as pessoas costumam ter essa frase, que é assim, vai lá e vê, porque não tem como explicar, não tem muito assim como explicar. O que você podia explicar, você já até explicou, né, Thaís? Muita coisa, né? Exatamente. Então, para você também que vê sentido de se transformar e fazer com que a sua verdade seja mostrada sem ter que falsear qualquer coisa, para você ser você mesmo. O processo terapêutico é uma opção. E o encaminhamento também, o direcionamento da sua empresa, da sua vida profissional através da mentoria, que eu gosto de fazer essa separação também, é uma outra opção também. Para você, de fato, identificar o que você gosta de fazer e aplicar isso no seu dia a dia. Fazendo dinheiro, claro, né? Porque se não for para fazer dinheiro também, a gente nem vai. É isso, a gente sempre pode ser melhor, o resultado do negócio ele sempre pode ser melhor e é ver alternativas novas, é expandir, é descobrir que você pode mais, né? Eu falo que quando eu comecei na consultoria, eu lembro que o meu sonho era tipo faturar X. Aí quando eu cheguei nesse X, que esse X virou uma média anual, aí eu falava só, eu achava que esse X era tanto. Aí agora tem que ir pra 2X. É 2X, depois 3X. E é isso, né? Saber que a gente pode mais e a gente ver só mantém isso, no Carol. X, né? E acho que, quando assim, a gente fala de meta. Exatamente. E é muito gostoso, porque, né, vir aqui é muito gostoso. Eu falo assim, que é um momento de autocuidado mesmo, de vir, de sentar, de tomar café, porque a gente tava falando aqui antes de começar, né, Carol? Tava perguntando pra Carol quem que é a cliente dela que mais toma café e come chocolate nas sessões. Tem as que gostam de mais café, tem as que gostam só de chocolate, tem as que gostam do docinho, tem, né? Mas é sempre um espaço de acolhimento justamente para a gente ter caminhos mais brilhantes. Thaís, quero agradecer imensamente sua presença aqui. E a gente tem, num quarto bloco ainda, um momento em que ela vai me fazer algumas perguntas. E eu não sei que perguntas são essas, mas isso vem depois. E para você que quer o contato da Thaís, quer saber como é que você pode contratá-la também para consultoria de imagem, você vai ver na descrição desse vídeo os contatos dela. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato também com o nosso time, que a gente pode te orientar e confirmar também essas informações a respeito dela para uma indicação de futuros trabalhos que ela possa fazer para você. Tá bom? Sim. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Voltamos com o podcast da Carol no nosso quarto e último bloco. E agora
Eu vou ser entrevistadora. Que ótimo! Já chegou chegando. Preparada, Carol? Super, sempre. Só que então, não. é aquele momento, né? As perguntas que eu sempre tive curiosidade, mas eu vou deixar algumas para o final. Vamos começar devagar, né? Carol, primeira coisa eu queria entender, porque quando a gente vai, né, indicar para algum cliente, aí a gente sempre fica assim, é terapia ou é mentoria? Primeiro ponto. Quando que eu sei se é um processo de mentoria ou se é um processo de terapia? Qual que é a diferença entre os dois? Nessa hora vai ser assim, incontrolável, está sendo incontrolável a minha vontade de olhar para o videomaker e fazer assim, tchau! Porque a gente gravou sobre isso semana passada e ele falou assim, não é possível que você vai ficar repetindo isso, mentoria, terapia. Olha só. E eu falei, Fábio, sabe por que a gente tem que repetir? Porque essa mudança aconteceu depois de um tempo de Carol atendendo só com terapia. Então, como que é a história? Eu atendia com terapia convencional, atendimento psicológico, só que a pessoa chegava para mim e falava assim, Carol, eu preciso da sua ajuda na minha empresa, porque o meu funcionário, ele tá assim, porque eu quero mudar de carreira, porque eu quero... Começaram umas coisas a aparecer que eu falava, gente, mas essa estrutura que eu estou entregando, ela não é só a estrutura de terapia. A pessoa não está falando de uma emoção que ela tem que lidar, um comportamento que ela tem que modificar. Ela está falando de relações interpessoais e está trazendo ainda estratégias que ela precisa ter, atitudes que ela precisa tomar dentro do ambiente profissional. Então, no final de 2024, eu tomei a decisão de fazer essa separação. Você percebeu que demandava trazer também a sua vivência para aquele encontro ali? E o seguinte, tem estratégias que a pessoa precisa que não são estratégias da terapia. Tá. São estratégias da administração, da gestão de pessoas, até do conhecimento financeiro, do marketing, para o negócio dela. Para a empresa dela, para o empreendimento dela. E como eu atendo muito empreendedor, a pessoa vinha, me buscava, me procurava para eu poder ajudá-la no direcionamento da empresa. Entendi. Aí eu falava, mas peraí, a pessoa está me pagando para eu fazer um processo que é terapêutico. Eu deveria estar falando aqui conflitos familiares, emoções e tudo. E no final das contas eu estou falando sobre intervenção que a pessoa pode fazer com um funcionário, no caso o empregado. Falei, tá tudo errado. Então, no final de 2024, eu me atentei para isso. Porque eu tenho um cliente, na época, né, ele estava iniciando o processo, que ele me demandava muito questões da empresa. E pincelava algumas coisas no campo sentimental, no campo pessoal. E eu falei, não, tá errado. Então, eu fiz essa separação. Então, agora, clareando, qual é a separação que existe? Quando eu estou falando de questões pessoais, emoções, pontos que eu preciso modificar, relacionamentos, nós estamos falando de terapia. Quando eu estou falando de uma dor, de um incômodo relacionado a algo que aconteceu comigo no passado, algo que eu ainda não consegui resolver, uma ansiedade em relação ao futuro, nós estamos falando de terapia. Mesmo que seja algum conflito no trabalho, ainda é terapia. Um conflito no trabalho ainda é terapia se está te gerando dor, incômodo, se te faz chorar, se te faz emocionar demais. Agora, estratégia de crescimento. Não, a pessoa tá bem, tá firme, a vida tá acontecendo. Aí ela fala, então agora eu quero ter uma possibilidade de promoção dentro da minha empresa. Quero ser promovida. Então vamos pensar as estratégias de mudança de comportamento. E isso é uma mentoria para desenvolvimento pessoal. Eu vou usar Eneagrama, eu vou usar outras ferramentas para esse desenvolvimento acontecer. Eu falo do Eneagrama porque eu gosto muito. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa linha. Carol, e dentro disso, então, você já atendeu, né, vários clientes. Tem algum desafio em comum que você vê que mais limita as pessoas? Se você fosse dar nome para alguma coisa? Thaís, eu não consigo te responder sem associar essa pergunta à tríade. Porque foi justamente identificando pontos comuns entre todos os clientes que a tríade surgiu.
Porque qual que era o ponto comum que as pessoas tinham? Vamos colocar aqui algumas expressões, frases que as pessoas trazem com mais frequência. Eu trabalho muito e não faço o dinheiro que eu gostaria. É uma questão. Ou, o tempo me sobra apesar da competência elevada que eu tenho. Eu queria trabalhar mais, aplicar mais o conhecimento que eu tenho e hoje eu não consigo. Porque eu não tenho espaço para aplicar tudo isso. Eu não tenho oportunidade. Então, quando a pessoa sente que o tempo dela está desnivelado, desregulado em relação ao que ela sabe, essa é uma dor que é comum a todos. Isso acaba afetando o fato dela não conseguir fazer o dinheiro que ela gostaria de fazer. Então, a gente tem um segundo elemento que é o dinheiro. Então, tempo e dinheiro são fatores que orbitam a nossa mente diariamente. Você pensa que você tem que pagar, você pensa que você não recebeu o suficiente, ou com o que você recebeu, você pensa que você vai comprar, o que você tem que fazer. Então, o dinheiro está o tempo todo na sua mente. É muito difícil uma pessoa chegar aqui e falar assim, eu nem penso em dinheiro. Mesmo que seja uma pessoa que está numa condição favorável em termos financeiros. Né? Ela pensa como que ela vai investir, o que ela vai fazer com isso, se corre o risco de perder esse dinheiro um dia. E o tempo é a mesma coisa, uma não aplicabilidade adequada do tempo. E se ela ainda tiver uma tranquilidade em relação à gestão do tempo, às vezes o pensamento dela está muito voltado assim, será que eu vou ter tempo bastante, eu vou ter tempo suficiente para passar com as pessoas que eu amo? Então, a ansiedade, que é uma projeção de futuro, né? Você se projeta no futuro em relação ao que ainda não aconteceu, isso te gera angústia, sofrimento. Essa ansiedade, ela vai acontecer no tempo e faz com que a pessoa se sinta incomodada. Então, tempo, dinheiro. E a gente ainda tem um outro elemento que é o espaço. Então, o espaço é o que a gente conversa também nos blocos anteriores, e quem não assistiu, convido a assistir. Quando a gente fala assim, se eu estiver vestida de uma forma em que as pessoas vão olhar para mim e vão me julgar, esse espaço vai me incomodar. Então, o meu corpo ele vai ser agente de incômodo para as minhas emoções, meu pensamento, as minhas emoções, se eu não estiver ali adequada com o lugar onde eu estou. E um outro incômodo acaba sendo, eu estou num ambiente de trabalho onde eu não sou valorizada, ou eu estou numa família que eu tenho que ficar me comparando, eu tenho que me comparar com meu irmão. Esse não lugar é o outro ponto de incômodo. Então, são 3 incômodos principais: tempo, espaço e dinheiro. E esses são os 3 elementos que compõem a tríade. E se a gente for pensar assim, na atualidade, Augusto Cury falava, né, que a ansiedade era o mal do século. Você citou a ansiedade e eu lembrei. Mas nesse tempo que a gente está vivendo, o que você sente que mais tem prejudicado as pessoas ou que mais tem impactado nessa saúde emocional, nessa saúde mental, nos resultados? Tem algo assim que a gente poderia citar? O tempo, porque você tem urgência para fazer tudo. Você tem urgência na resposta do outro ou você tem urgência para perguntar para o outro? Porque hoje, se você perguntar para uma inteligência artificial, ela vai te responder numa velocidade que talvez nem o humano te responda. Sim, sim, com certeza. Então, você começa a criar uma velocidade que é muito diferente. E a gente, inclusive, precisa se observar quando a gente está falando na comunicação, porque a nossa troca, eu observei isso hoje numa aula de Pilates, a nossa troca de assuntos está sendo muito rápida. A pessoa está falando uma coisa, a outra não está prestando atenção, ela entra com outro assunto. E aí vem uma outra e entra com outro assunto. A gente, de repente, parece que está passando feed de uma rede social. Porque é um assunto, de repente, é outro completamente diferente, outro completamente diferente. Então, qual que é a razão disso? A falta de presença. A falta de parar e pensar e falar assim, bom, eu estou vivendo esse momento agora, qual que é a pergunta, qual que é a resposta? Qual que é o meu posicionamento? Qual que é o meu sentimento? O que eu estou sentindo agora? Eu estou com fome, eu estou com frio, estou com sede, estou com sono? O que eu estou sentindo? Então, a ausência de presença é o mais impactante. Eu percebo muito isso, eu já te falei isso, né? Que parece que quando eu começo a viver naquele piloto automático entre uma sobrecarga, a gente deixa até de contemplar, né? Você deixa de ver a beleza, parece que encarna um zumbi, né? E aí você vai no automático, né? Você entra no modo em que você mais transita sem energia. É um modo Borg que minha professora chamava, né?
do que o modo estado de presença real. Agora é a hora da verdade. Carol, uma curiosidade, agora eu vou representar aqui todos os seus clientes, pacientes, porque eu tenho certeza que eles já tiveram vontade de fazer essa pergunta. A gente sempre vê a terapeuta como a Mulher Maravilha, super heroína. Então a pergunta que não quer calar. Carol, tem desafios? O que mais você trabalha na sua personalidade como um plano de evolução? Nossa! É uma ótima pergunta. A resposta é o julgamento. O julgamento, para mim, é uma etapa do meu desenvolvimento que eu vejo como algo interminável. Eu já venho trabalhando isso há uns 6, 7 anos. Nem é tão antigo assim. Quando eu coloquei no final de um desses anos uma informação, julgar menos. Porque nós temos muita tendência de julgar as pessoas. Sim. E a gente que é muito expansiva, muito comunicativa, a gente, além de julgar, a gente ainda fala, né? Então ainda tem esse aspecto. E eu comecei a ver que nos atendimentos eu tinha que me rebaixar, me diminuir o máximo possível nesse aspecto, para eu não cometer isso nos atendimentos. E até é interessante porque eu vejo situações da pessoa chegar e falar assim, eu sei que você vai me julgar. Eu falo, por que eu vou te julgar? Você está me pagando para te julgar? Então, se eu tiver que te julgar da mesma forma que as pessoas na rua fazem, eu acho que você está com o profissional errado. Sim. E eu, de fato, me esforço imensamente para não fazer isso dentro do consultório. Mas tem momentos que eu vou falar assim, não, eu entendo que você está fazendo isso e eu trago uma verdade para a pessoa. E até posso ilustrar como algo que eu não faria, por exemplo. Mas muitas vezes eu já disse assim, quem sou eu para dizer que eu não faria o que você fez? Porque quem viveu o contexto que você está vivendo ou que você viveu, foi só você. Quem sou eu para falar assim, eu teria feito diferente? Não, eu não tenho nem que colocar esse tipo de comentário. Então, o julgamento para mim é um dos aspectos mais difíceis, não é nem desafiador, que é uma palavra que a gente gosta muito para suavizar, mas é o mais difícil do processo, é o julgamento. E trabalhar isso também para que a pessoa também não se julgue tanto, é também muito desafiador. Nesse caso é desafiador e não difícil. É verdade, porque a pessoa de fato precisa desse espaço, né? Se ela sente esse julgamento, ela é o espaço que ela pode contar, que ela pode falar, né? Às vezes eu chego, às vezes eu falo assim, Carol, você vai me xingar. Julgar é mínimo, você vai me xingar. Porque às vezes a gente mesmo já sabe que a gente fez coisa errada, né? Que a gente fez burrada. Não, xingar eu xingo mais do que julgo. Mas eu xingo mesmo. Eu acho que ele é chamar mais natural, porque assim, de fato, a gente precisa de alguém para falar assim, oi, o que você tá fazendo? Sacode, minha filha, acorda aí pra sua vida, o que você tá fazendo? Volta pro trilho, pra trilha, né? Então a gente precisa, mas realmente essa questão do julgamento, porque se a gente sente isso, a gente não fala mais. A gente começa a ser seletivo no que a gente fala, né? Teve um cliente que falou uma vez assim pra mim, eu estou te vendo pela primeira vez, eu vou te falar coisas que eu nunca falei pra ninguém. Como que você consegue fazer isso? E é engraçado porque tem algumas pessoas assim no meu meio que às vezes falam, eu não faço terapia, porque como é que eu vou falar da minha vida pra alguém que nem me conhece e tal? E as pessoas realmente, tem muita gente que pensa isso, acho que não é nem o terapeuta, é a pessoa que já vai assim, como que eu vou falar da minha vida pra alguém que eu não conheço? E a pessoa chega já pensando, ela vai me julgar, porque eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. Gente, eu já ouvi cada coisa em consultório, que se realmente eu tivesse que falar desses casos, eu não falo. A gente conta situações, às vezes ilustrando, né, entre clientes, olha, a pessoa passou por esse desafio e tal, sem nomear e sem deixar passar perto da outra pessoa. Ainda mais numa cidade como Belo Horizonte, todo mundo se conhece, né? E mesmo quando eu dou uma referência de que a pessoa está num outro país, se eu falar o país, pode ser que ela saiba quem é essa pessoa, por causa da rede, né? A gente tem que tomar muito cuidado, sim, tanto ao falar sobre a situação,
quanto de preservar também a pessoa quando a gente está ouvindo. Sim. Eu separei mais uma pergunta aqui que eu acho que vai ser complementar a essa. O que você considera que durante a sua jornada você mais teve que aprender para se tornar a profissional que é hoje? Vieram várias respostas na minha mente, até porque como eu não sei o que ela vai me perguntar, a hora que ela pergunta eu tenho que acionar aqui meu banco de dados, né? E ele vem... Bom, então conte todos. O que mais eu tive que fazer? Uma das coisas foi aprender a ouvir as pessoas, organizar o que as pessoas me dizem e decodificar para entregar uma resposta. Você já reparou que você vai me contando? Às vezes eu faço intervenção na hora. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer intervenção naquele momento. Mas tem coisas que eu estou ouvindo, processando, que eu tenho que vir, conectar com o meu sistema, meu banco de dados, para depois eu trazer a resposta. Por isso que o processo, por exemplo, de terapia, ele não é só ouvir. Que ele é ouvir, decodificar, transcrever de novo, voltar aí de novo. E aí entregar uma resposta. Por isso que tem pessoas que vêm para um processo terapêutico e elas falam assim, como é que você conseguiu me ler em 1 hora? Como é que você conseguiu me entregar respostas que eu não tinha pensado a vida inteira? Porque você me traz as suas informações do seu histórico, mas eu pego essas informações e conecto com várias outras histórias que eu já ouvi. É bem uma inteligência artificial. E aí eu te entrego uma resposta, porque você veio esperando uma resposta, tá? Então, assim, é aquela coisa de psicólogo falar, mas o psicólogo não pode dar respostas. Sim, a gente dá a resposta, mas cada um responde de uma forma. Tem gente que responde fazendo uma boa pergunta, trazendo uma reflexão da pessoa. Tem gente que responde não respondendo, né? Que em algumas áreas a pessoa não responde absolutamente nada, o cliente vai embora. Nesse caso, o nome dele é paciente, porque também tem que ter paciência como profissional. Sim. Esse paciente vai embora com paciência da pessoa que atendeu, em relação à pessoa que atendeu, e com todo respeito a todos os profissionais, mas não é o meu perfil. E não é o meu perfil, né? E aí a gente tem, então, que ouvir, decodificar, transcrever, devolver com algo que faça sentido. Sim. Por isso as sessões, elas são muito pontuais, objetivas, diretas, porque eu penso assim, o que a pessoa veio buscar? O que de fato ela precisa? Eu preciso ajudar ela a encontrar uma resposta dentro do que ela está buscando, sem florear muito, sem estender muito, porque ela tem que ter um resultado em 1 hora. E eu fico impressionada, porque várias vezes a gente conversando, né, a gente na sessão, aí você fala assim, mas você lembra que a gente já falou sobre isso lá atrás e tal? Aí eu falo assim, é como se eu deletasse alguma coisa, mas você não deleta. Eu mesma deleto e você não. E aí eu falo, gente, como é que a Carol lembra disso? Nem eu mesma lembrava que a gente olhou isso. Aí você fala assim, mas a gente já trabalhou isso. Aí eu, mas acho que só agora que eu tô processando. É porque... E outra coisa, né? Enquanto eu estava te respondendo, eu fiquei pensando qual o maior desafio. Porque quando a escuta é ativa, eu preciso também escrever. Então, eu uso o caderno e faço muitas anotações, porque isso me ajuda a conectar. Sim. Aí, uma outra pergunta que o cliente me fala, mas o que você escreve aí? Eu falo, você pode até ver algumas coisas, tem coisa que fica até decodificada. Porque é só o fato de eu escrever me ajuda a memorizar. Tá. Entendi. O que você me falou. E é a minha forma de me organizar para eu não querer falar junto. Porque senão, se eu não tiver um movimento mecânico da escrita, gente, não é escrever em tablet, em iPad, sei lá o que, não. É escrever papel e caneta na mão. E só não escrevo a lápis porque ele não me dá velocidade. Porque senão eu escreveria a lápis. Então eu escrevo com velocidade para eu estar conectada no que você está dizendo. E dependendo da sessão, eu ainda vou circular o número de vezes que você falou alguma coisa, porque aquilo ali me ajuda a organizar o que você me disse. Olha só. E antes de uma sessão, você revisa alguma coisa ou nem precisa revisar? Não, porque quando você começa a falar, meu sistema, minha memória já aciona. Uau! Ela já é acionada. E eu consigo te falar assim, mas isso eu acho que tem umas 3 sessões que a gente trabalhou, sim ou não?
você estava num lugar assim, assim, fazendo tal coisa assim, assim. Aí eu vou, procuro no caderno, você fala, eu estava no casamento, não sei de quem. Aí eu falo, aqui, ó, você foi pro casamento nesse dia. Então, o sistema funciona. Se você for considerar que eu faço isso para uma média de 20, hoje em dia eu atendo entre 20 e 25 pessoas por mês. Nossa. E o meu sistema funciona da mesma forma para todo mundo. Então, não tem uma pessoa que eu fale assim. Às vezes eu falo assim, Tem que ter um HD bom aí dentro. E é um treino, né? É um treino de memória que a gente faz, né? Uma família com alguns casos de Alzheimer é um treino de memória também. Então, um lado da minha família tem uma memória super legal e o outro lado da família tem algumas deficiências, assim, nesse sentido. E é muito massa quando eu falo assim pra criança, né? Eu falo, me lembra o nome daquele seu melhor amigo, porque ele eu não tô lembrando o nome agora. Então, porque assim, você lembrar o nome da família, às vezes do pet, já é muita coisa. Mas você lembrar o nome de todos os amigos da escola, eu falo, não, fala de novo, a sequência de amigos. Aí eles retomam, mas ele sabe que eu lembro que ele tem um amigo com quem ele conflita, eventualmente, né? Então, isso traz também. Isso traz para o cliente uma segurança de que eu estou lembrando dele. Porque eu tinha medo de ficar como alguns profissionais que atendem, por exemplo, no plano de saúde, em que às vezes ele não consegue lembrar nem o nome do cliente. Nossa, Porque o processo é muito rápido, eles são muito demandados no formato muito enxuto, né, de atendimento. Então, isso eu sentia muita dificuldade e muito medo de acontecer comigo. Carol, e pra gente finalizar a nossa rodada de perguntas, o que te levou a escolher a psicologia, a mentoria, assim, pra vida? Eu vou ser breve, porque se eu for falar de todas as formações, mas eu tenho que só aqui encaixar, assim. Eu já tinha feito turismo, gestão de pessoas, administração. Já tinha trabalhado com forró? Já tinha feito forró, já tinha feito muita coisa na vida. E eu falei assim, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Então, no turismo, na faculdade de turismo, eu já trabalhava ajudando pessoas a se desenvolverem, né? Pessoalmente, profissionalmente. E aí eu falei, eu preciso da psicologia para conseguir encaixar tudo isso. Como eu já tinha feito pós em administração e gestão de pessoas, eu falei, eu faço pós em psicologia. Aí um professor falou assim, mas não tem jeito de fazer pós-graduação em psicologia. Não, psicologia é psicologia, você tem que fazer a faculdade de psicologia. Eu falei, nossa, mas eu já fiz uma faculdade, já fiz 2 pós, ainda estou me sentindo incompleta. E ainda tinha uma professora de filosofia lá em Poços de Caldas, que quando eu falo isso, algumas pessoas já vão até saber quem era a professora. Faço questão, porque muitas pessoas devem ter passado por esse trauma, que ela quase me fez ter também. E um dia eu falando pra ela, eu já tô fazendo isso, sempre fazendo muita coisa que eu gostava, não, eu gosto de estudar demais da conta, eu gosto de aprender. Hoje em dia só o chat GPT que me aguenta, ou outras inteligências artificiais. Porque é muita coisa, eu invento moda o tempo todo. Então eu tinha muito essa energia já nos anos 2000. Eu entrei na faculdade em 99 em turismo. E essa professora falou assim, quem faz muita coisa é porque tá sem rumo, sem foco. É sempre porque não tá sabendo o que você quer fazer da vida. Aí quando ela falou isso, eu falei, cara, eu devo estar muito, muito louca mesmo, porque eu fiz turismo, Aí depois eu falei, devo estar sem saber mesmo. Já que eu tô sem saber, deixa eu logo entrar pra psicologia. Então deixa eu conhecer um pouquinho mais de mim. E eu gosto de enfatizar, quem me deu essa janela, quem abriu essa janela pra mim foi a Dona Carlota. Dona Carlota tinha, acho que 85 anos na época, ela fazia turismo. Eu cheguei, Dona Carlota, eu falei com a professora falou que eu tô perdida, mas aí eu fiz pós-graduação, eu acho que não é isso que eu ainda... Não é só isso, eu quero trabalhar com as pessoas, entender mais sobre as pessoas. Eu quero fazer psicologia. Ela falou, vai lá em cima, né? E era assim, a gente estudava numa parte de baixo, assim, na faculdade, ela só fez assim, vai lá em cima na secretaria e fala que você quer estudar psicologia. Aí eu falei, Dona Carlota, mas é só isso? Só assim? Ela falou, você é portadora de diploma, você já formou em turismo. Você só entra pra psicologia. Olha só, gente. Aí gracinha. Tá. Nunca imaginei que fosse tão fácil entrar pra faculdade igual foi. Ai, maravilha. E aí ela me falou isso, Dona Carlota. Eu acho que eu já tenho que dizer que Deus a tenha, porque já tem mais de 20 anos, né? Que isso aconteceu. E ela falou comigo. Na verdade, isso foi em 2003. Eu acho que 2003, mais ou menos, 23 anos. E ela, quando falou isso pra mim, ela me deu tanta coragem. Bonitinho. Que eu falei, eu vou. E aí comecei a estudar.
Aí, da psicologia, eu fui para a gestão de pessoas. Já tinha feito a gestão de pessoas, eu fui para psicopedagogia. Aí, quis fazer mestrado, mas no mestrado eu falei, não, eu não quero ir para a sala de aula. Eu quero estar em lugares onde as pessoas me ouçam, me paguem por isso, sem eu ser obrigada a ensinar para elas dentro de uma faculdade, por exemplo. Onde o professor é obrigado a ensinar uma determinada coisa, porque a pessoa está pagando. Sim. Sabe? E aí foi quando eu falei, não, eu vou ter os meus cursos, as minhas formações, os meus treinamentos, e por isso a mentoria. Porque eu falo para quem quer se desenvolver, e não para um público geral que está pagando e que ainda olha para o professor e fala assim, eu estou pagando para você dar aula. Eu não quis me sujeitar a isso, não quis me submeter a isso. E essa é a minha trajetória. E o que te move a continuar todos os dias nessa cadeirinha aí de frente com a gente? Eu não me vejo, eu repito isso inúmeras vezes, eu não me vejo não atendendo clinicamente. Porque apesar de eu ter começado na psicologia com um viés muito mais organizacional, porque eu já era de empresa, eu imaginava que eu fosse fazer a psicologia para desenvolver pessoas nas empresas. Quando eu comecei a estudar na faculdade o atendimento clínico, eu me encantei. E os professores, eles falavam para mim, Carol, você é muito boa no que você faz. E tinham professores que falavam assim, só a Carol vai dar conta desse atendimento. Eles pegavam a ficha, né, e falavam assim, ó, passa pra Carol, porque ela dá conta, meio que quase que jogando, assim, com medo. Porque às vezes era uma ficha que já tinha ficado, e eu via isso na clínica de psicologia. Era uma ficha que já tinha ficado por muito tempo, que pessoas desistiram, que pessoas recusaram, e que eram pessoas que estavam em sofrimento e que precisavam de ajuda. Então, essa é uma outra etapa legal da minha história, que era assim, quanto mais desafiador fosse o caso, mais eu queria pegar. E uma vez eu estava viajando, estava em Poços, visitando o pessoal que eu conheço lá, e um professor me ligou e falou assim, eu preciso que você faça um atendimento, dê essa ficha aqui, eu vou te mandar aí para você ver. Eu falei, mas eu não posso atender essa pessoa, porque eu já estou com 5 atendimentos, e a gente tinha limite, né, de atendimento. E ele falou assim, não, a gente já conversou entre os professores, supervisores, você vai precisar pegar esse caso e a gente está te liberando pegar. Porque a pessoa precisa ser atendida, a gente não tem quem faça isso. E dali para frente, eu falei assim, eu vou atender casos que outras pessoas não deem conta, principalmente as crianças. Olha só. E eu falo isso, se tem uma criança que um outro profissional não deu conta, eu vou atender. E dentro até do meu limite, né? Eu tenho áreas que eu não sou especialista e eu não vou nem querer me meter a fazer porque para eu dizer que eu vou me desafiar nisso, não. Mas assim, situações, por exemplo, em que um adolescente fala, eu não quero ter que tomar remédio. Eu preciso de um profissional que me ajude sem eu ter que tomar remédio. E a pessoa vir para mim e com 3 sessões a gente conseguir identificar qual era o problema central. E na 4ª sessão ela já estava indo embora sem tomar remédio. Então, eu não sou uma profissional que vira para o cliente e fala assim, olha, eu não vou dar conta do seu processo, você realmente precisa tomar um remédio psiquiátrico, vai até o psiquiatra e faça isso. Enquanto eu não tiver certeza absoluta de que eu não vou conseguir direcionar, é mais fácil o cliente desistir de mim do que eu desistir dele. Por isso que a clínica, para mim, é um desafio, porque ela me dá todo o embasamento para trabalhar a tríade e todo o embasamento para trabalhar a mentoria. Porque para eu falar de dores, das emoções, dos sentimentos, no ambiente profissional, dentro da sua empresa, eu tenho que saber o que você passa no seu dia a dia. Perfeito. Grata por essa oportunidade de refletir mais sobre mim mesma. Esse formato de pergunta, ele é lindo, porque eu falo de coisas que eu nem imagino que essa turma vai me perguntar. Então, Thaís, caprichou nas perguntas. Obrigada por acionar em mim tantas coisas que estavam aqui guardadas. Eu também tenho que te agradecer pela oportunidade de estar aqui, por me acompanhar sempre. É muito bom, realmente, nesses anos eu dei um salto muito grande. E parabéns para você por essa evolução. E eu agradeço também a oportunidade de poder acompanhar vidas de profissionais tão deslumbrantes como você é. E, mais uma vez, recomendo o trabalho dela. E para você que ainda não conhece, faça contato. Até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.